Show. Pes- Salve, salve pessoal, Marco Silva aqui para mais um podcast Pod Teras hoje, especialíssimo, né? Nós estamos aqui com o parceiro Arnaldo aqui no Tudo em Dia MS da Web TV. Arnaldão, obrigado pela parceria aí, por estar disponibilizando aqui o seu espaço para a gente gravar esse podcast mais do que especial. Ao meu lado, Enio Torres. Bom, é isso aí, estúdio Estúdio novo, né? novo, Tá enjoado, hein, diferente, a bicho? gente, mas entra nessa coisa da excepcionalidade aí, a figura de peso chegando na cidade, a gente tem que dar um jeito de gravar e aproveitar a né? oportunidade, É né? isso aí. E essa figura de peso que o Enio fala é o deputado federal Marcos Polon, que está aqui com a gente. Marcão, obrigado, viu? Obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente aqui Valeu. para falar de temas aí realmente relevantes aí do seu trabalho, enfim, do histórico, enfim, tem bastante coisa positiva aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre uma alegria muito grande aqui em Três Lagoas. Tô com menos peso agora, que eu pesava 120 quilos, agora tá 98. Tá mais leve. Tô mais leve. Então, vai leve, isso é bom. E, Polon, você é o deputado federal mais bem votado aqui em Três Lagoas na eleição passada, né? Só ficando atrás aí do Do prefeito. Prefeito. Tá bom, né? Justo. honrados e honestos, 5.489 votos aí. Excelente, eu fico muito feliz mesmo. Por isso eu faço sempre questão de estar por aqui, sempre que eu posso eu tô passando aqui, atendendo as pessoas, conversando, participando da gestão da cidade, podendo contribuir com as pessoas. Uma cidade muito bonita, um povo muito bom. Tem uma direita muito forte aqui, tem um grupo bolsonarista muito forte aqui. E o interessante é o seguinte, minha campanha de deputado foi inteira feita no boca a boca. Eu não tive R$1 para estrutura de campanha, nada. Eu recebi do partido 500 mil, é bastante dinheiro, mas no cenário para deputado federal chega a ser irrisória, porque, por exemplo, um vereador em Campo Grande custa 2 milhões uma campanha, né? Mas o que faz o meu voto? É o voto de conceito, né? Então é aquele que um pede pro outro e vai indo. A gente criou uma grande onda aqui em Três Lagoas. Tem que agradecer a Mariana, o Irade também, que foi bem interessante, porque eu lancei minha pré-campanha em 20 de junho já. Eu não tive tempo de fazer pré-campanha. E aí, logo depois de ter lançado minha pré-campanha tão em cima assim do pleito, a gente começou a andar, começou a trabalhar. E eu cheguei aqui, eles me chamaram, aí eu fui sabatinado, participei de uma reunião que tinha um monte de gente lá. Eu participei dessa reunião também. Você lembra? Lembro. E aí me espremeram, eles falaram, não, você é o cara que tá dentro do que a gente acredita. E o pessoal tocou aqui a campanha na unha, cara, na raça. E conseguimos, graças a Deus, uma votação expressiva no estado inteiro. Eu acabei sendo o mais votado do último pleito, né? Assim foi em todo o Mato Grosso do Sul. Eu te conheci muito por intermédio do Márcio, né? Da Mariana Amaral, do Márcio, Isso. da Mariana Amaral, depois o Emerson, o seu Jerominha, a galera toda que tava fazendo frente ali. Tem mais nomes, né? Não vou lembrar tudo de cabeça, mas teve uma galera Tem pesada. muita gente que abraçou. E todo mundo ali, né? No voluntário mesmo, fazendo esse O trabalho. que acontece? De todas as pautas da direita, a mais difícil de você trabalhar é da legítima defesa, do direito de acesso a armas. Porque tem gente até que fala que é de direita, né, que é sabor direita, mas é desarmamentista. Por ser um tema delicado, por ser um tema que as pessoas têm muito preconceito ainda. E essa é a pauta que eu trabalho desde 2005, né? Essa é uma pauta que eu venho trabalhando, atuando aí desde 2005. Então, o pessoal sabia que a gente tinha história para mostrar, tanto que eu passei a campanha inteira falando o seguinte, pô, pesquisa a história dos seus candidatos, joga meu nome no Google, você vai saber o que eu fiz. E daquela época eu já tinha matéria batendo em mim no Fantástico, na Folha de São Paulo, no Estadão. Eu acho que por isso que... Era uma validação boa, Opa, Só ano passado, da imprensa local aqui do Mato Grosso do Sul, eu tive algo em torno de 3.500 notícias me atacando. E aí eu acho que eles acham estranho, porque eu não chamo para conversar e para fazer acerto, né? Mas é porque eu já entrei na política acostumado em apanhar da Veja, do Estadão, desse povo todo aí. Então foi fichinha apanhar aqui no Mato Grosso do Sul. Rapaz. Isso é interessante. Agora você, Paulão, você advogado por bastante anos, né? Gostaria que você falasse Sim, um desde pouco também 2003 eu advogo, leciono direito, é lógico que agora não dá mais por causa do mandato, né?
Sou especialista em direito agrário e do agronegócio e legislação de controle de armas também, né? Isso é uma área que a gente estuda bastante. Lecionei direito administrativo, direito constitucional, processual civil, e isso ajuda muito no exercício do mandato, porque você sabe como é que funciona a estrutura legislativa, a Constituição, e foi justamente trazendo esse estudo mais técnico para dentro da pauta de armas que a gente conseguiu projeção nacional, né? Perfeito. Antes do direito, né, consolidado, que você tem o direito jus natural de ampla Sim, defesa. que é o mais importante. Porque para quem tá vendo a gente aí, para você entender o seguinte, todo mundo tem o direito à vida. Os direitos naturais são direitos entendidos como decorrentes exclusivamente do fato de você ser ser humano. Então é como, para você entender, que foi Deus que te deu. Perfeito. É o direito natural. E você, um dos direitos naturais principais é o direito à vida, e lógico, o direito de defender a vida e o direito de propriedade. E aí a gente, em cima dessa estrutura filosófica e jurídica, se desenvolve toda a legislação de controle de arma e a demonstração de como a legislação de controle de arma no Brasil é completamente absurda, inconstitucional e imoral, que é indecente a forma de controle de arma no Brasil. É ridículo. Ridículo. Depois que você se tornou deputado federal, em relação aos CACs, em relação ao porte de armas, né, de uma forma geral, o que você acredita que avançou nesses últimos anos? Nada, só dali para frente foi só para trás, com a catástrofe. Tanto que o que motivou eu me tornar candidato, veja, eu participo do ativismo político desde 2005. Desde 2005. A gente trabalha com a pauta de defesa e de acesso à arma de fogo desde 2005. Por uma razão muito simples. O Estatuto de Desarmamento ele não foi feito para tirar arma de bandido. Ele foi feito para proteger marginal. Mas se fosse só para proteger marginal, não ia ser tão cruel quanto o que tem por trás. Porque todo regime ditatorial, o último passo antes de mergulhar numa ditadura com derramamento de sangue é desarmar a população. E isso são inúmeros os exemplos na história. Então você vê que é feito para proteger bandido, viabilizar uma ditadura e mais, baratear o custo da violência estatal. Você vê que o Estado ele abusa quando não existe sequer o receio de invadir a casa de alguém inocente e fazer uma maldade ali. E o Estado brasileiro ele tem se mostrado cada vez mais cruel com o seu cidadão. Todos esses fatores aí já deveriam ser o suficiente para a gente hostilizar em absolutamente o Estatuto do Desarmamento, que é completamente imoral, porque tira de você o próprio direito à vida. Não tem como você ter direito à vida ou qualquer outro direito se você não tem meios válidos de proteger esse direito. É a mesma coisa que eu falar para você, você tem o direito de caçar um leão. E para você conseguir, você vai ganhar uma sunga vermelha. Vai lá, bota a sunga, sai de sunga lá e caça o leão na mão. Isso é idiota, né? Sim, faz sentido. É a mesma coisa que eu falar, você tem direito à legítima defesa, mas você não tem meios para exercê-la. Você não tem meios. Então, no Brasil, você não tem direito à legítima defesa, você não tem direito à vida. É tudo uma ficção, uma abstração. Isso já é cruel o suficiente, mas existe algo filosófico dentro do Estatuto de Desarmamento que é muito mais cruel, que é o seguinte: quando você tira do homem e da mulher o direito dela defender a própria vida, a vida da sua família e o seu patrimônio, você está incutindo no íntimo daquela pessoa a política do não reaja. Então você vê que fica não reaja, só que não é apenas não reaja ao crime, é não reaja a nada. Não reaja à corrupção, não reaja aos desmandos, não reaja ao abuso de autoridade. Você vira um cordeiro, um cara passivo que não reage a nada. E aí você torna a sociedade uma sociedade mais fácil de ser manipulada e controlada. Mas quando você conhece o direito à legítima defesa, a partir do momento que você toca numa arma de fogo, não quer dizer que você vai sair atirando os outros, muito pelo contrário, você adquire um senso de cidadania e de responsabilidade muito mais apurado. E aí, quando você toma consciência que o Estado não vai te proteger, e o próprio STF já decidiu que ele não é responsável pela segurança do indivíduo, o Estado, no Brasil, o Estado não é responsável pela segurança do indivíduo. Quando se fala em segurança pública, eles desprezam a segurança individual. Tanto que se você for assaltado, sofrer alguma coisa e cobrar da responsabilidade do Estado, é pacífico que o Estado não te deve nada por ter falhado, veja, na missão principal do Estado. O Estado ele foi criado com a desculpa de que nos daria segurança. E para isso, encher a gente de imposto. Hoje a gente não tem segurança, nem liberdade, nem possibilidade de se defender. E aí o que acontece? Quando você toma consciência que você é o responsável pela defesa da sua vida, a primeira linha de defesa, tá? Porque a polícia vai fazer segurança pública, mas a sua segurança pessoal é responsabilidade sua, você começa a entender
que tudo que acontece ao seu redor é responsabilidade sua. Perfeito. E aí, ao invés de você ficar esperando que o Estado resolva o problema, você começa a ser um agente de resolução de problemas. E isso que eles têm medo. Porque daí você fica mais exigente, você cobra, você pesquisa, você fiscaliza os políticos. E é justamente esse o grande temor que esse povo tem. Que as pessoas adquirem esse grau de consciência. E isso começa com a consciência de que você é o responsável pela defesa da sua vida. Na sua ideia com relação ao porte, você pensa que é mais positivo? Positivo não, mas qual que é a tua linha, digamos, no melhor dos mundos? Para mim, o melhor dos mundos é se você quisesse ter um F-16 no quintal de sua casa, à vontade. Mas transportar arma também, em qualquer Você lugar? sabe que um F-16 é um jato de combate de guerra. Sim, de quinta geração. Então, eu tenho o F-22, então, esse ano é F-22, né? Aham. Que é o Flávio. O que acontece, cara? Eu penso o seguinte, o Estado, ele tem que coibir o crime, tá? E você não sendo criminoso, ter arma não tem implicação nenhuma com o crime. Só que ele desarma você, que cumpre a lei, só que o bandido não cumpre a lei. Então ele vai comprar arma de todo jeito. E aí o Estado finge que não está acontecendo nada e tenta associar a criminalidade às armas registradas. Só que, para você ter uma ideia, menos de 1% dos crimes praticados no Brasil, um país que já chegou a matar 62 mil pessoas por ano, que é pior do que a faixa de Gaza, Sim. tá? Menos de 1% é com arma registrada, com arma de origem lícita. E aí eles querem tirar do sujeito o direito de se defender. Na minha opinião, todo cidadão, no uso e gozo das suas atribuições, tem o direito de poder ter uma arma para se defender. E aí a imprensa vai falar, mas aí vai virar um bang-bang, um faroeste. Bom, seria muito bom se isso acontecesse, porque mesmo durante o faroeste, os índices de homicídio eram muito menores do que é no Brasil. Proporcionalmente, morre muito mais gente hoje, em números absolutos é sacanagem, porque tinha menos pessoas. Mas se você pegar proporcional, os incidentes por arma de fogo no velho oeste americano são infinitamente inferiores ao do Brasil. E eu posso citar alguns exemplos de qual é o efeito quando a população tem o direito de poder ter uma arma de fogo para se proteger. Existe um fenômeno que chama efeito auréola. O que quer dizer? Se está nós três aqui, eu estou armado, eu não protejo só a minha vida. Se vocês forem abordados, eu tenho a oportunidade de poder defender a vida de vocês também. E isso acaba inibindo a criminalidade. Por exemplo, se você olhar o mapa da violência, com os focos de violência que são mapeados pela Secretaria de Segurança Pública, onde acontecem os delitos, em região onde tem delegacia, que tem clube de tiro, por exemplo, tem menos crime, porque a frequência de pessoas armadas ali que cumprem a lei é bem maior. E aí, o que o Lula fez? Proibiu o funcionamento de clube de tiro que fica a menos de 1 quilômetro da escola. Sendo que esse clube era o fator determinante em diminuir a criminalidade daquela região. Você vê como é que eles são canalhas, né? Como é que eles são canalhas. E o que acontece? O grande temor do brasileiro é, mas aí todo mundo vai se matar no trânsito. Não vai. Porque se todo mundo pode estar armado, ninguém vai sair atirando à toa nos outros na rua, porque vai sofrer reação. Pega o Texas, por exemplo, pega a Flórida. Sim. O pessoal fala, mas a cultura lá é diferente. Gente, não é. O americano médio, ele é tipo o Homer Simpson. Não é todo mundo que nasceu nos Estados Unidos é um gênio. Não, o cara lá é igual o cara daqui. No interior lá é simples como é o cara daqui. Só que por que eles não saem um atirando no outro? Porque todo mundo está armado. Sim. Eu venho de uma época, eu sou de Dourados, que era uma cidade muito violenta até alguns tempos atrás, mas eu venho de uma época que Dourados era super tranquilo, porque todo mundo andava armado. Em Dourados todo mundo andava armado. Você não tinha tiroteio todo dia na rua. Você vai ter tiroteio num cenário como o nosso, onde o sujeito que é covarde e compra uma arma porque é covarde, porque quem saca uma arma numa briga de trânsito só por causa de ego, de vaidade, é covarde. Quem faz uma coisa dessa tem que responder por isso. E vai para cima da outra pessoa para querer intimidar, ela só faz isso porque tem certeza que a possibilidade da outra pessoa estar armada é muito pouco. Perfeito. O próprio tipo de crime de invasão de domicílio, ele só acontece, roubo, furto na casa, com gente dentro, porque eles têm certeza que pode entrar lá e fazer o que quiser, barbarizar a família, como aconteceu em Lucas do Rio Verde, que a família de um caminhoneiro, entrou um cara lá e violentou as 4 filhas, a esposa do cara, e matou todo mundo. Se a mulher tivesse um 22 para dar um tiro para cima, estava todo mundo vivo. Então, num cenário onde as pessoas possam ter esse direito, possam ter o direito de treinar,
inegavelmente, a criminalidade diminui, principalmente o tipo de crime migra e as pessoas vão poder ter o direito de se defender. Veja, eu não quero que todo mundo ganhe uma arma, igual, não é do tempo de vocês são mais novos que eu, mas quando eu era criança, no boteco vendia um sorvete que em cima era uma Maria Mole e vinha um brinde colado em cima. Eu peguei essa parte também. Você pegou? Então, a gente não quer que quando você comprar esse troço aí venha uma arma colada em cima. Mas que você tenha o direito, pô. No Brasil você não tem. No Brasil é uma burocracia absurda para ser vencida. O porte é completamente absurdo. A legislação hoje no Brasil para porte de arma, literalmente é assim, você só vai conseguir se o delegado da Polícia Federal quiser. Que é o que eles chamam de discricionariedade. Só que é tão abusiva a discricionariedade deles que se resume a eu quero ou não quero. Eles não se dão cuidado sequer de justificar, de dar uma fundamentação na decisão. Então, uma população que pode ter acesso à arma de fogo, por exemplo, zeraria invasão de terra, diminuiria muito a invasão de domicílio, roubo de carro, você estando preparado, bem treinado também. Mas o porte, por exemplo, o porte você acha que também é... Não, eu estou falando do porte. O cara pode carregar em qualquer canto, eu tô falando na cinta mesmo. Não, tem cara que prefere carregar aqui debaixo do braço, mas aí é de cada um. Entendi. eu porto na cinta. Porque no modelo americano em si, por exemplo, a gente tem o pessoal mais do sul que carrega na rua mesmo, mas por exemplo, Nova York você não tem o porte, né? Os Estados Unidos, na verdade, é um estado federativo, sim, né? São sim. Estados Unidos da América. Literalmente, o Brasil deveria ser, mas não é. O Brasil ele é formado como um império, sim, e ele é gerido como uma república. Por isso que está tudo em Brasília e Brasília concentra tudo. Mas lá nos Estados Unidos, cada estado tem a própria legislação do estado. Você testa em cada estado, né? Exatamente. Um estado quer liberar maconha, eu libero, no outro quer liberar o porte. Você quer ter um estado liberal, você tem. Você quer ter um estado comunista, lá você tem. Você quer ter um estado conservador, lá você tem. Nos estados conservadores, onde pode você andar armado com ela na cintura, igual você falou, que é o Constitutional Care, né, que decorre da segunda emenda, você tem um índice de criminalidade infinitamente inferior do que estados desarmamentistas. Então, lá empiricamente ficou aprovado. E aqui no Brasil, só com a racionalização da burocracia para adquirir arma no governo Bolsonaro, porque não houve facilitação, ficou um pouco mais racional. Os índices de criminalidade despencaram. Nós tivemos pela primeira vez na história, desde que inventaram o Estatuto de Desarmamento, queda nos índices de homicídio. Desde o Estatuto de Desarmamento só crescia. No governo Bolsonaro, chegou a acumular uma queda superior a 30%. Aí você fala, por quê? A arma reduziu? Não necessariamente tem uma correlação causa e efeito, mas se você for analisar, só o fato de você gerar a possibilidade da vítima estar armada, isso desencadeia um fenômeno que é denominado de dissuasão racional. O que é dissuasão racional? O vagabundo, ele vai onde é mais fácil. Então ele vê uma casa com segurança, com um cachorro, com câmera, com segurança armada, não sei o que, e vê outra... Vai dar trabalho. Exatamente. E aí se ele toma consciência que há o risco de ter reação armada em determinadas abordagens, esse tipo de delito migra para outra coisa. Por isso que a gente acredita que isso gera uma sociedade. Você permitir às pessoas o direito de se defender, isso gera um arco de segurança para o maior número de pessoas, tanto no campo quanto na cidade. É interessante o modelo americano, porque eu olho meio que o modelo brasileiro e acho que ele não funciona em nada, né? Porque você pega o europeu, tem um parlamentar, o americano ele é um presidencialismo, mas é um presidencialismo muito diferente verdade, do nosso, né? A federação... O nosso é bagunça, né? É o pior dos modelos para se ter uma democracia, no final das contas. Porque exatamente. Você testa, pelo menos nos Estados Unidos você tem essa possibilidade de testar. O estado tal quer liberar, sei lá, o cara tem igual você falou, um F-15, né? Pode testar. Sabe o que é o mais absurdo? O mais assustador é o seguinte, que nos Estados Unidos, assim como aqui no Brasil, eles vão lá com as políticas de esquerda, destroem Nova York, destroem a Califórnia, ferram com tudo, e aí esse povo migra para o Texas, migra para a Flórida. É um indicativo, mostra que tem algo diferente acontecendo. Mas é o pior, aí o pessoal chega lá e vota na esquerda, pô, e quer destruir o estado dos outros. É igual que acontece no Brasil, a gente vê estados totalmente esquerdistas, como é o caso da Bahia, que é hoje o estado mais violento do Brasil, é uma catástrofe, lá é o crime organizado que manda em tudo. E você vê várias pessoas desses estados migrando para Santa Catarina. Mas beleza, você está indo para um estado de direita porque você sabe que o IDH lá é melhor, que lá é mais seguro, então não sei o quê. O que eu fico extremamente indignado é que o pessoal que vai para esses lugares vota na esquerda, cara, quer destruir o estado dos outros. Já não bastou destruir o dele. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Quando elegeram políticos de esquerda lá em Nova York,
Teve até uma mulher que ficou famosa lá, que eu esqueci o nome dela, que acho que é a governadora, eu não lembro o nome, que ela deu uma declaração pública, não tá feliz, sai daqui, vai embora e tal. Aí tem um processo de migração grande, né? Aí foi todo mundo para Flórida, por causa da questão tributária, né? E da segurança e tudo e tal. Aí agora ela tá fazendo vídeo de apelo para voltarem para casa e não sei o quê, porque a arrecadação despencou. Prefeito de Nova York, né? Esse foi um que prometeu um monte de coisa, falou, quem não gostar que vai embora. E agora a arrecadação despencou. É a mesma coisa que acontece no Brasil. Só funciona quando ainda tem dinheiro dos outros, né? O comunismo só funciona quando tem dinheiro dos outros, exatamente. Acabou a folia. Meu irmão, mas vamos falar um pouquinho também de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Você faz um balanço das emendas, não tem essa informação, de emendas aqui para Três Lagoas em especial? Cara, no total a gente mandou mais de 1.600.000 para cá. 1.600.000. Tem outros projetos vindo, tem outras emendas para serem pagas, para vir mais coisa para cá. Mas basicamente a área de atuação nossa aqui em Três Lagoas foi voltada para a saúde. Foi sempre mais focado para a saúde. Também, né? Exatamente. Então tem o hospital e a gente também designou bastante coisa para cuidar das famílias atípicas. Essa é uma pauta que eu cuido bastante. Se você olhar o meu mandato, você vai ver que eu não tenho pautas políticas. Todas as pautas que eu defendo fazem parte da minha formação e da minha história. Então, por exemplo, eu defendo o agro porque eu advogo nessa área desde 2003, 2004. Né? São mais de 20 anos fazendo isso. Então, é algo que faz parte da minha vida. Hoje eu sou produtor rural também, o meu bisavô também era, meu avô também foi, só que aí não deu tempo de chegar para mim, porque o banco chegou primeiro. E meu avô foi produtor de leite, e para ser produtor de leite no Brasil você tem que ser um herói, cara, porque o lucro não compensa o custo, é absurdo, leite no Brasil é absurdo. Ainda mais agora que o Lula está importando leite em pó e hidratando aqui no Brasil, termina de quebrar todo mundo, eles querem que todo mundo quebre. Diesel subiu nos últimos anos. Não, tudo absurdo, tá catastrófico. Então, a questão do agro, a segurança, o direito à legítima defesa, o próprio tiro esportivo. E, há alguns anos atrás, eu fui diagnosticado com TEA, né? Aí eu entendi por várias coisas da minha vida que eu não conseguia entender por que eu me comportava de determinadas maneiras. E, por conta disso, desse diagnóstico, é bem chocante, assim, quando você toma conhecimento, mas numa ocasião, uma mãe de uma criança falou que era muito importante publicizar isso aí, porque dá esperança para as mães, que falam, pô, dá para ter uma vida funcional, né? Eu mesmo com o TEA, eu consegui me formar advogado, me tornar empresário, produtor rural, palestrante. É o sonho de toda mãe, né? Casar, ter filho, me tornei deputado federal. E isso dá esperança, né, para as famílias. E aí, aconteceu, isso foi muito marcante para mim, porque eu estava bem chateado, porque eu sofro muita perseguição, assim, muito preconceito, muita chacota por conta do diagnóstico. Porque o autista nível 1 no Brasil, ele tem dois problemas muito graves. Ou invalidam o seu laudo e acham que ele é uma fraude, ou invalidam você e acham que você é incapaz de fazer as coisas, de poder viver em sociedade. É muito difícil você encontrar pessoas que efetivamente respeitam, você consegue entender que efetivamente você tem algumas limitações. E uma alegoria que descreve, que fica muito fácil de visualizar o que é o autista nível 1 de suporte, é você imaginar dois times de futebol profissional. Bom, pega, como é que está o Campeonato Brasileiro? O que é o topo da tabela hoje, vocês sabem? Flamengo, Palmeiras, não sei. Tá, vamos dizer que é Flamengo e Palmeiras, tá? São dois times bons, são dois times competitivos, você não sabe quem que vai ganhar, porque os dois estão mais ou menos no mesmo nível, beleza? Agora imagina que um dos times vai jogar com a chuteira sem trava, lisa. Então, só para ficar em pé no campo dá mais trabalho. Então, vai jogar? Vai. Vai conseguir ter desempenho? Vai. Pode até ganhar? Pode. Mas vai despender muito mais esforço apenas para poder existir no jogo. Para ficar em pé, o cara vai ter que fazer mais esforço do que os demais. Para correr, vai ter que fazer mais esforço do que os demais. Por conta dessas limitações que o transtorno acaba impondo às pessoas. Então, eu já estava bem chateado com isso aí, porque é algo que você sofre muito preconceito, muito julgamento. É bem pesado. Tipo, eu tive alguns episódios que a imprensa aqui do Mato Grosso do Sul publicaram matérias extremamente capacitistas, coisa bem pesada, assim, que chega até a ser crime. Eu não fui atrás porque eu achei desnecessário, mas como é que eu vou dizer? Eu acho que você acaba se machucando mais ainda se você for atrás do pessoal que está te atirando lixo, né?
Então, às vezes é melhor só você continuar seu caminho, focar e continuar seu caminho. Então, teve um dia que eu vim aqui para Três Lagoas para cuidar de uma pauta política, totalmente aleatória, de outra coisa. E eu tava com isso na minha cabeça, nunca mais eu toco nesse assunto, nunca mais eu falo para ninguém, nunca mais ninguém vai saber disso aqui, as pessoas vão esquecer. E aí, por providência divina, no dia que eu estava aqui, tinha uma audiência pública para tratar exclusivamente das famílias atípicas e do como é que o suporte estava sendo dado aqui. Foi. E aí eu acabei sendo convidado, acabei conversando com as mães atípicas, oferecendo ajuda, porque eu sei como que é a vida dessas crianças, porque foi a vida que eu tive, eu sei o trabalho que eu dei para minha mãe, eu sei a dificuldade que é você ser neurodivergente numa sociedade sem suporte, que não está preparada para minimamente permitir que você exista, né? E aí eu falei, pô Deus, mas na cara, eu sempre converso muito com Deus, ele falou, o senhor me dá um sinal aí, o que é para eu fazer? Eu falei, pô, mas na cara não, né? E acabou que eu acabei abraçando a defesa das mães, fui até a audiência pública, até peço desculpas, porque a minha manifestação na audiência pública destoou de todo mundo, né? Tava eu não sei se você viu lá. Eu estava lá. Mas estava um ambiente bem comemorativo, todo mundo muito feliz, quase que comemorando o espectro, né? Daí eu falei, olha, vocês me desculpam, mas o autismo que eu vivo não é o autismo que vocês vivem, não. Pra mim é uma bosta, pra mim é ruim pra caramba. Se eu pudesse não ter, eu não teria. Se tivesse um remédio que resolve, eu não tenho... o pessoal confunde muito dia do orgulho, do autismo. Cara, você não tem orgulho de você ter uma limitação. Você trabalha pela conscientização. Você... igual o pessoal fala... eu vi um vídeo de uma criança, ela comemorando que o diagnóstico, o pessoal batendo na criança na internet. Eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Ela não está comemorando que ela é autista, ela está comemorando que agora ela sabe o que ela tem e que ela pode buscar suporte, tratamento. Também se encontrou, né? Exatamente, você sabe o que está acontecendo, porque antes você era só o cara esquisito do rolê, né? E aí, por causa disso, a gente abraçou isso. Então, uma das coisas que eu mais tento atuar aqui em Três Lagoas é a questão das famílias atípicas. Então, tem muita atuação política que vai muito além de emenda. Tem muitos benefícios que quase foram cortados aqui. Muita rede de suporte que quase deixou de existir aqui em Três Lagoas. E graças ao prefeito que nos ouviu, a gente conseguiu construir junto com ele a manutenção dessas coisas. A gente está sempre que pode se reunindo com as mães, inclusive acredito que hoje eu devo falar com elas de novo, pegar as demandas. Graças à sensibilidade do prefeito, junto com a ajuda dos vereadores que destinaram recursos da Câmara também, está sendo construído aqui um dos maiores centros de suporte às famílias neurodivergentes do estado. Sim. Vai ser feito um parquinho sensorial. Né? E vai ser centro TEA completo. Exatamente. Um dos projetos mais bonitos que eu já vi. Então, a gente atua bastante aqui em Três Lagoas em relação a isso, também junto com o hospital. Porque como as minhas emendas são muito curtas, porque eu sou oposição, só tenho as impositivas, né? A gente tem que tentar ir naquela dor que está machucando mais a cidade. Eu sei que o pessoal reclama muito, em todas as cidades é normal de asfalto, não sei o quê, mas o que é mais caro dentro da estrutura é asfalto. E então eu com emenda impositiva eu não tenho condição de... Rapaz, e a gente espera sanar esse problema do asfalto nos próximos 2 anos aí, pelo que está figurando realmente. Asfalto judia. Avançar com isso aí, porque é recurso danado, né? Mas se Deus quiser, no que vem eu estando no Senado, além das impositivas serem o dobro, o presidente vai ser o Flávio Bolsonaro, se Deus quiser. E eu advoguei em Brasília há muitos anos. Então, um dos trabalhos técnicos que eu fazia como advogado era projeto para viabilizar recursos para os municípios. Ótimo. Então, eu sei fazer isso aí. Isso aí você pergunta, pô, Paulo, mas por que você não fez até agora? Por razão muito simples. Só vai dinheiro para quem vota com Lula. E eu não vou votar com Lula para destruir meu país. Não adianta eu mandar 50 milhões para Três Lagoas e votar a favor da reforma tributária e arrebentar com os municípios a partir de 2027. É interessante que essa até era a próxima pergunta, que era como foi o teu posicionamento na reforma tributária e qual é o futuro do Mato Grosso do Sul com essa nova reforma? Cara, é sangrar e morrer à míngua se a gente não conseguir mudar isso aí, porque a reforma tributária é uma catástrofe. Primeiro que, ideologicamente, na minha concepção, imposto é roubo.
O Estado rouba de você. Porque é igual bandido. Se você não der seu dinheiro para ele, você vai preso. Segundo, que rouba muito. Terceiro, que gasta mal. Gasta com os passeios da Janja e com a roubalheira do Lula. Eu costumo dizer que imposto virou eufemismo. Na realidade, ele é um confisco, Confisco, né? exatamente. Porque o imposto não entra muito naquela coisa contundente, né? Você compreender que você vai produzir riqueza e aí você vai destacar parte dessa riqueza para o Estado. É ruim, mas pelo menos é compreensível. Agora me fala, qual a lógica de você pagar imposto porque você tem uma casa? Qual a contribuição? Qual a lógica? O que o Estado está te dando? Teu imóvel está lá, ou um terreno. Qual a lógica disso? Se você está sendo punido porque você tem uma casa. Sim. Qual é a lógica de você pagar IPVA? É para arrumar as estradas. Balela. ICMS, qual a lógica de você pagar ICMS? Você não está gerando riqueza, está só circulando, não tem lógica. É um sistema idiota no Brasil. E aí hoje você tem uma situação em que toda a esquerda cultivou na cabeça do brasileiro a ideia de que o empreendedor, o cara que gera emprego, é o inimigo, e não é. Então, só para fechar a questão de Três Lagoas, a gente tem focado mais na questão de saúde e do autismo, e não manda mais recursos por causa disso. Em relação à reforma tributária, como é que está o Brasil hoje? Para quem está nos vendo entender. Eu fiz um vídeo falando da escala 6x1, que está no meu feed, que eu mostro o peso que é o Estado no Brasil. Eu usei uma Coca-Cola, mas você imagina uma empresa que 100% do que ela apura, 33% aproximadamente já vai de imposto de cara. Ela já perde tudo aquilo ali. Aí depois é folha, aí depois é o custo. No final, tem empresa que fecha o mês no prejuízo e tem que pagar 30, 60 mil de imposto, cara. Então, hoje o governo te rouba demais. Para você ter uma ideia, se você ganhar 10 mil reais hoje de folha, tá? Você tem um salário de 10 mil reais, você vai custar para o seu patrão, para o empresário, para o seu empregador, 18, 19 mil reais de custo. 18 a 19 mil reais de custo. Vamos colocar 18. Desses 10, 27, parece que agora é 75, né? Mas vamos por 0,5. 27,5 é imposto de renda. Então, dos 19 mil reais que você produziu, tá? 19 mil reais que você produziu, você ficou com 7,5 e o governo ficou com os 9 mil de custo a mais os 2,5 que te tirou de imposto. Então vai dar 11,500, tá? Então de 19 mil que você produziu de riqueza, o Estado fica com 11,500 e você fica com 7,5. É ruim, né? Mas pior. Exatamente. No Brasil sempre dá para piorar. E aí você pode pegar aqui praticamente tudo que você compra no Brasil, metade é imposto. Então você produziu 19 mil de riqueza e no final você ficou efetivamente com 3.500 reais. O que é dinheiro seu é 3.500 reais. Você pega um iPhone, por exemplo, que é um celular que hoje no Brasil é o preço de uma moto. Lá nos Estados Unidos, se você fizer faxina, um dia de trabalho você compra um iPhone. Paridade de poder de compra absurda. Exatamente, é um dia de trabalho, cara. Por quê? Porque tem menos imposto. Pra você ter uma ideia, compensa você comprar uma passagem de avião daqui para os Estados Unidos, para Miami, passar o final de semana lá inteiro passeando, comprar o iPhone, você vai pagar hotel, passeio, passagem de avião, tudo, e ainda assim vai te sobrar dinheiro do que comprar um iPhone no Brasil. Então, pessoal... Só tem que torcer pro cara da alfândega não te taxar. Não, porque... se você trouxer mais de um, você se lasca. Mais um, ele passa. E o pior é isso. Você sabia que uma vez eu fiz uma viagem para fora, eu sou bem jacu, assim, caipira, eu não sabia como é que funcionava, e eu comprei uns negócios, comprei uns moletom para dar para minha filha, comprei 2 gravatas para mim, coisa besta. Sei. E aí eu desci lá em Guarulhos, aí o cara pegou, abriu uma mala, cara, ele taxou tudo, e eu não sabia, porque eu não conhecia a legislação, depois eu fui estudar, né? Tudo que é de uso pessoal ele não pode taxar. Então, se eu trouxer um computador meu, ele não pode encher o saco. Sim. Um celular meu, ele não pode encher o saco. Um relógio meu, uma bolsa minha, ele não pode encher o saco. Roupa de uso meu, pessoal, Sim. ele não pode incomodar. Mas tá com etiqueta que ele não consegue identificar? Isso? Não, cara, ele abriu, era novo e falou, é esse aqui. Eu falei, é para minhas filhas. E esse outro negócio aqui, tá trazendo. que era roupa de menina, né? E era blusa mesmo. Sim. Aí era um chocolate. Esse chocolate aqui, eu falei, para minhas filhas, cara, o cara pegou e...
tudo que eu comprei de lembrancinha, de coisa besta, ele fechou tudo e ainda tive que passar no Pix. Depois eu peguei e falei, puta merda. Aí eu falei, eu pedi eu tava com o celular, falei, daí eu peguei o celular, eu ia ler a regulamentação, né? Porque eu leio rápido. Aí ele, não pode usar celular aqui e tal, não sei o quê. Quando eu saí do guichê, que eu fiz o pagamento, que eu fui ler a regulamentação, eu falei, fila da puta, cara. Só que daí eu não quis ir atrás, porque o que eu ia gastar de tempo e esforço dava menos do que eu... Mas então, além de tudo isso, a fiscalização é abusiva. Como aconteceu comigo, como acontece com os empresários. Então, as pessoas têm que entender que o mal do Brasil é o Estado, é o governo pesado, é o governo que tributa demais e rouba demais. E o pessoal não consegue ver que a maioria que gera emprego é pequena e média empresa. E hoje a pequena e média empresa no Brasil, cara, tá quebrando de uma forma absurda. O cara tá trabalhando prejuízo e pagando imposto. E aí, para você que tá vendo que não entende como é que funciona a coisa. Se eu vender xícara, tá? Eu comprei a xícara da fábrica para vender aqui. Antes de sair do meu estoque, eu tenho que pagar o imposto cheio. Eu tenho que pagar como se eu tivesse vendido. Mesmo antes de vender. Antecipa a cobrança. É antecipada a cobrança. E aí, se amanhã ou depois, por causa da inflação ou qualquer outra coisa, eu subir o preço que eu declarei que eu ia vender, eu tenho que pagar a complementação. Ou se ela chegou no transporte ser quebrada, você já pagou imposto por aquilo que você nem vendeu. Exato. Não perde, né? O Estado é eficiente nisso aí, né, extremamente eficiente. Para a saúde e educação, tudo é uma bosta. Mas e outra coisa que o Estado é eficiente também é em dar regalia para político e alto escalão do serviço público. Vai no hospital público para você ver como é que tá, e vai numa repartição pública de, tipo, um tribunal, sei lá, vai na Câmara para você ver, lá tudo bonito, dinheiro escorrendo pela parede, aí você vai no posto de saúde e tá todo mundo passando necessidade. Perfeito. Por isso que a grande maioria dos meus projetos são ou para acabar com o imposto ou para diminuir a carga fiscal. Só que, infelizmente, ou conscientizar as pessoas, o brasileiro ainda não está preparado para essa conversa. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um projeto de lei que obrigava o empresário a pagar 100% para o empregado. Então, vamos supor, você custou 19 mil para ganhar 10, você recebe 19 mil na sua mão. Na sua mão. Aí, você decide como e quando e se você vai pagar a sua carga tributária. O problema é seu. E aí você vê ali o que compensa ou não. Mas vai dar na mesma. Não vai dar na mesma. Pelo seguinte, o cara que recebe R$ 2.500, R$ 3.000, até R$ 5.000, por não pagar imposto de renda na fonte, ele acha que ele não paga imposto. Sim. Só que se ele receber o seu salarinho de 3 mil e a partir de amanhã o empresário pagar na mão dele os 6 mil que ele custa para a empresa, ele vai falar, pô, bicho, eu vou abrir mão de metade do meu salário para esses caras. Mas é o Muda a mentalidade. Exatamente. Mas é o FGTS, é o INSS, não sei o quê. Para que o INSS precisa ser roubado? Eu prefiro muito mais eu receber o dinheiro meu e eu programar a minha aposentadoria do que deixar na mão de um monte de bandido. Aí o outro argumento deles mas o povo brasileiro não sabe economizar, não vai guardar, tem que guardar na marra. Mentira! É para roubar, cara. Você pega o FGTS, o dinheiro teu fica parado, ele rende menos que a inflação. Ou seja, eles tomam o seu dinheiro, roubam o seu dinheiro e deixam lá o dinheiro desvalorizando. Olha o absurdo que é. E agora eles fazem esse desenrola, onde o seu FGTS está sendo usado para pagar a sua dívida, você vai se arrebentar com juro de banco, que é os que mais ganham dinheiro no governo Lula, é banco. O seu FGTS está dando garantia dessa dívida que você vai pagar, sob o pretexto de que eu estou te ajudando. Olha o nível da roubalheira, cara, olha o golpe. Se é para usar o dinheiro do FGTS para pagar a conta e acabar com o endividamento, libera o valor pro cara, o dinheiro é dele. Entendeu o nível de absurdo que tá? E aí, o que a imprensa coloca? Deputado quer que empregado pague imposto de renda e encargos trabalhistas. Você viu como o pessoal é canalha, bicho? Sim. Vira, né? Vira informação. Cria narrativa. Mas o que vence é a narrativa, né? Sempre. E as pessoas não se dão cuidado sequer de procurar entender. O que eu recebo de mensagem de, que absurdo, você votou contra a escala 6x1, você é inimigo do trabalhador. Eu falei, cara, não foi nem pautado, você tá louco? Mas você votou pelos 10 anos que o projeto original, escrito por um cara do PT, tinha o troço dos 10 anos. Foi tirado durante a tramitação. Então o pessoal é muito cretino, o que escreve é muito maldoso, faz na sacanagem, mas as pessoas tinham que estar vacinadas disso, saber que é mentira. Agora, ler a chamada da notícia já toma como verdade, cara. Isso dificulta bastante o trabalho da gente.
Porque, por exemplo, só esse negócio aí do salário, de você saber o tanto que você poderia estar ganhando e estar ficando para o governo, já mudaria a mentalidade de todo mundo. Você já ia cobrar diferente o seu político. Aqueles R$100 que compra voto já não seriam mais tão divertidos assim, né? Ó, o Enio tem ele também tem uma leitura nessa linha, né, Enio, sobre o mercado, né? É exatamente isso. Você não vê, tá o imposto lá. Se você pagasse duas contas, por exemplo, paguei a primeira conta, ó, a conta do produto, valor do produto. E agora, essa daqui você vai pagar do imposto. Do imposto, Ali no caixa, ali, tá passando no caixa. Nos Estados Unidos, como você sabe, a taxa você vai descobrir no caixa. Por exemplo, eu fui num lugar lá que pra você comprar, eu gosto de comprar bota lá, que é barato. Nem tudo lá é barato, mas bota eu comprei essa bota aqui que eu estou usando lá. Ela aqui no Brasil ela custa mais de R$3.000. Lá, essa bota custa $200. Só que aí no caixa ele fala, não, tem as taxas. Aí vai para 230, né? Que tem as taxinhas lá, tá, e não sei o quê. Só que olha que interessante, lá nessa loja você compra uma e ganha mais duas. Ô, louco! Então, eu com $200, eu comprei 3 botas. 25% do preço daqui. Então, quanto que dá? Vamos colocar que foi $210 para fazer uma conta fácil. Eu paguei $70 em cada bota. $70 em cada bota. R$350. R$350 em cada bota. E é 10 vezes mais caro, porque são botas que aqui custa 3.000 e poucos reais, que é bota da Justin, da Ariat, daquela Duranga americana. E por que não é assim aqui? Porque o Estado te rouba, cara. Sim. O Estado te rouba. E aí, se você pegar a conta de luz, olha lá o imposto que você paga a conta de luz. Mas é muito pequenininho o número lá, você não vai Exatamente, o cálculo é por dentro, o cara não consegue fazer a conta. É feito complicado para o povo não entender. O próprio imposto do IPVA é uma coisa contraditória, porque você paga o carro que custa 100 mil, mas aí você paga o valor real, vai lá, 65, 35 seria de imposto. Exato. Só que aí o IPVA vem em cima do valor do carro, mas o valor do carro é 65. Exatamente. Você está pagando imposto em cima do imposto. Que é o cálculo por dentro. Você pega o valor do carro, embute o imposto do valor e cobra o imposto depois em cima do resultado. Beleza, você comprou o carro e pagou o imposto. Tá, mas no próximo IPVA você tem que pagar só em cima do valor do carro, não em cima do imposto. E aí é uma outra coisa que é um grande absurdo aqui no Brasil. Por exemplo, uma motinha CG hoje está custando o quê? 20 conto, né? Por aí. Se não tiver imposto, ela sai por 5 mil, cara. 5 mil. Olha o grau de roubalheira. Você compra uma para você e 3 pro Lula. Se você for tomar uma cerveja hoje, você vai comprar uma para você e 3 pro Lula. O que pesa, eu acho que muito, é que você tem uma amarração e os altos salários e a estrutura do Estado é extremamente pesada. Então, se você faz isso de cortar, os grandes poderosos de... morre de inanição. E aí, automaticamente, o barulho deles é automático. Mas tem uma observação também. Por isso que eles não deixam as pessoas tomar conhecimento. E aí, eu refleti, por que a imprensa distorce todas as notícias que cortam o imposto? Porque eles recebem dinheiro dos políticos, bicho. São os funcionários públicos, né? Exato, você recebe dinheiro dos políticos. Tem mais uma observação que a parte do recurso, né, da arrecadação, ela vai para o Supremo, né? E ela vai de acordo com a projeção do ano que vem. Então eu projetei, né, a nossa arrecadação vai ser tanta. Não significa que vai. Não significa. Depois aumenta. Aí projetou, né? E aquele recurso já vai ser destinado. Imagina se você diminui as taxas e os impostos, o Supremo também automaticamente diminui o quanto também ele vai arrecadar. Quanto desse bolo vai ir para ele. Então, exatamente. Mas o problema do Supremo, o menor problema do Supremo é o orçamento. Você vê, um negócio do Alexandre de Moraes com o corrupto do Brasil, com o Vorcaro, foi de 129 milhões. Um negócio, um esquema, um contrato. Já apareceu mais outro de 50. Imagina quantos não tem, cara. Lá em cima. E uma ironia do pessoal falando que a hora que o Lewandowski viu o valor que ele fechou dele, foi... se sentiu desprestigiado. E por que acontece isso, cara? Por que o crime organizado é tão forte no Brasil, a corrupção é tão forte no Brasil? Porque todos têm absoluta certeza que quando chegar no Supremo eles vão ser soltos. Eles têm absoluta certeza. Porque eles sabem que o povo não se interessa, que as pessoas não procuram saber nem quanto que paga de imposto. E aí quando chegar lá no Supremo eles vão ser soltos. E o pior, a volta do Lula para o poder representa muito mais do que um bandido que rouba. Representa o roubo da decência, da vergonha na cara, porque agora a corrupção está sendo feita à luz do dia, cara. Em contrato frio aí no Pix.
Antes faziam toda uma estrutura jurídica de offshore, não sei o que e tal, para esconder o dinheiro, para lavar dinheiro, não sei o quê. E o cacete, agora não, agora o cara emite uma nota de serviço para você. Ah, eu tenho uma empresa de publicidade, pá, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 150 milhões. Ah, eu tenho uma empresa de consultoria, pá, sem serviço, sem nada. Na luz do dia, cara, perderam a vergonha na cara. Perderam definitivamente a vergonha na cara. E nós estamos vendo isso, um corrupto e um contrato. Imagina quantos empresários corruptos não tem, porque que controla esses pontos do Brasil aí. E por que que o Supremo tem essa tranquilidade? Não o Supremo é um CNPJ, é um prédio, né, uma instituição. Por que que os ministros abusam de poder com tanta cara de pau? Com tanta cara de pau, à luz do dia, onde dar entrevista falando, nossa, se não fosse a gente, o Lula não tinha ganhado. Por quê? Porque eles têm a convicção que a única instituição que pode limitar esses abusos é o Senado. Isso. Só que lá a grande maioria dos senadores está com o rabo preso, enrolado na mão do Supremo. Aí você chegou numa pergunta que eu fiz no podcast passado, que eu acho que era interessante dentro do teu partido. A ideia que eu tenho visto, pelo menos você é uma referência do bolsonarismo aí e tal, é que a ideia é ter um Senado com o máximo de independência para você disputar, para você poder passar a régua. Exatamente. E o teu partido tem um cara que é candidato forte e que agora, essa semana, teve algumas decisões, se eu não me engano, jurídicas que eu não vou lembrar bem o dado, mas enfim, que é o Reinaldo Azambuja, que tem, se eu não me engano, processo rodando. Essa independência ele teria? Cara, às vezes você tem que perguntar para ele, né? Não para mim. Entendi. Agora, a expectativa é que tenha, que vote junto e tal, não sei o quê. Eu, particularmente, eu não tenho acompanhado todos os pormenores de todos os pré-candidatos que existem, porque eu estou com tanto problema, que eu cuido do meu. E o meu é o seguinte... E você tem essa independência? É só você puxar meu nome. Demonstrado. Não, pela contundência, né? Mas eu acho que é mais fácil eu perder o mandato depois de ganhar do que qualquer outra pessoa, porque o que eles não querem é o enfrentamento, entendeu? Mas eu sinceramente acredito que o ex-governador Reinaldo vai votar com a gente as pautas, porque o que dá BO lá em cima não é só votar. O que dá BO lá em cima é você puxar a fila e dar a cara a tapa, tá? Então, por exemplo, você vai ver que o vereador, ele pode falar mal de todo mundo, menos do presidente da Câmara, senão ele é cassado. O deputado estadual pode falar mal de todo mundo, mesmo do presidente da Assembleia, senão ele é cassado. Isso aí já é uma aula de poder. É só você olhar. Os deputados federais, eles falam mal de todo mundo, menos do presidente da Câmara. O Hugo Mota nem pensar. É raríssimo quem fala mal do Hugo Mota. E aí o que aconteceu? Todos queriam anistia, nós temos mais de 300 votos da anistia, a anistia passa fácil, hoje passa fácil. E desde o começo do mandato dele, ele assumiu o compromisso de pautar. E foi essa dificuldade, não pauta. E aí o que eu fiz? Eu fiz um discurso aqui em Campo Grande, dizendo bem claro que a conta das vítimas do 8 de janeiro e de não pautar anistia recaía sobre a pessoa do Hugo Mota. Eu falei isso de uma maneira muito clara e incisiva. Isso acabou desencadeando aquele evento da mesa lá, toda essa insatisfação, né, também dos outros deputados, iguais a mim, que precisa de uma meia dúzia para meter a cara. Aí criou-se aquela ocupação da mesa. Lembro. E por conta desse discurso aqui, eu estou sendo processado no Conselho de Ética e posso pegar 3 meses de suspensão. Posso não, né? Já vai ser votado agora, mas pelo menos 2 parece que vai sair. Hoje já está garantido. Era 3, baixou para 2, mas no começo se falava em cassação do meu mandato, por conta desse enfrentamento. Um discurso. A ocupação da mesa, mesma coisa. Então, o Bolsonaro, ele sabe que ele vai precisar de pelo menos uma meia dúzia de senadores que não tem medo de perder o mandato, que não tem medo de ser preso, que não tem medo de retaliação, que não tem medo de tomar suspensão, que não tem medo de sofrer um nível de perseguição maior. Por exemplo, o Daniel Silveira está preso, cara, um deputado em exercício foi preso no Brasil porque fez um vídeo do YouTube. Entendeu? Então eu acredito que é muito importante a gente ter os políticos que vão votar a favor. Isso é importante. É muito importante a gente ter políticos que são articuladores. Isso é muito importante. Que é o perfil da Tereza, o perfil do Reinaldo. Eles são articuladores, eles fazem essa construção para a coisa acontecer, para ser pautado. Só que a gente tem que ter, pela primeira vez no Senado, um grupo de políticos que puxa o bonde, entendeu? Que vai pro pau.
que cumpra a briga, que se expõe sem medo de se expor, porque daí dá o tom para o resto do pessoal que faz a articulação vir para trás. É fundamental que a articulação aconteça, é importantíssimo que a estrutura de bastidor aconteça, mas precisa ter o pessoal da linha de frente, entendeu? Sim. Então, quando o presidente Bolsonaro diz que em cada estado ele vai escolher pelo menos um cara dele, são caras que têm esse perfil. Por exemplo, o Sanderson é um cara que não tem medo de preso. É um cara que, se tiver que enfrentar, ele enfrenta. O Carlos Bolsonaro nem se fala. Vou fazer, seguindo o mapa. Ó. Carlos Bolsonaro nem se fala. Em Santa Catarina, no Paraná, a gente tem o Felipe Barros. São todos que eu estou falando aqui, são indicações do Bolsonaro. Aqui no Mato Grosso do Sul, sou eu. No Mato Grosso tem o Zé Medeiros. Como é que você prova essa indicação aí? Eu tenho um documento aqui, datado e assinado pelo presidente, deixa eu passar para vocês. Em Rondônia a gente tem o Bruno Bolsonaro Scheid. Em Roraima, se Deus quiser... Isso aqui é a letra do Bolsonaro? É o bilhete dele? É a carta que ele escreveu para mim. Lá em Roraima a gente espera que seja o Hélio Negão. Então todos esses que eu falei para vocês são pessoas que estão dispostas a abrir mão de qualquer coisa, inclusive da própria liberdade, inclusive do próprio mandato, para libertar as pessoas do 8 de janeiro e para tirar o presidente da cadeia. E mais que isso, para viabilizar o impeachment do Alexandre de Moraes e de todos aqueles que abusaram de poder e cobrar deles a responsabilidade legal para a apuração criminal do que fizeram. E é com esse intuito que essa escolha do presidente é personalíssima. Então, quando você fala assim, mas esse candidato aqui eu não entendi por que escolheu. Por uma razão muito simples, o Bolsonaro combinou com todos os estados que ele não interferiria na questão de governo, que ele não interferiria em uma das cadeiras de Senado, se o governador quisesse indicar, mas que pelo menos uma, era a escolha pessoal do presidente Bolsonaro. E aí, se você quiser ler, está escrito aí. A letra dele, ele tem talento para médico também, o Bolsonaro, Cê com essa viu? letra dele aqui, né? Olha. Pois Tá melhor que a minha, pô. Tá melhor que a minha. Brasília, 28 de fevereiro. Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Ó, já li errado. O quê? Delegação do presidente. Presidente. Ó, tô falando. A letra. Venho? Não. Vai. Essa parte eu não entendi mesmo. Também não. Lê. É mais fácil você ler. Você tá de óculos. Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por delegação do presidente Valdemar, tal lista ficaria com minha responsabilidade. Adianto que por Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Polon. Aí ele assina aqui, Jair Bolsonaro, 28 de fevereiro. Qual que é meu maior desafio aqui, que eu falei para você? Eu cuido dos meus problemas, o que não é meu problema eu não me meto. Isso aqui foi em 28 de fevereiro. Como eu sou um cara que o sistema não quer, e não sou só eu não, tá? Todos os indicados do Bolsonaro em todos os estados do Brasil estão enfrentando algum tipo de problema. Porque o sistema sabe que a partir do momento que a gente estiver lá, vai ser briga, cara. A gente vai para cima. A gente vai ter uma posição muito aguerrida, que não pode ser controlada. Porque, como disse, a gente não tem rabo preso, a gente não deve nada. E aí que você vai pegar por onde? A única coisa que eles conseguem fazer é assassinato de reputação. Então, por exemplo, tem pré-candidato aí fazendo videozinho para atacar minha família, de fofoca. Tem gente insinuando, essa aqui foi a mais divertida que saiu, que a notícia falou que eu desviei dinheiro do ProArmas, só que o negócio é o seguinte, cara, o ProArmas foi eu que inventei, a logo foi eu que inventei, a empresa é uma empresa limitada, onde o único sócio sou eu, então eu roubei dinheiro de mim? Eu queria entender esse fenômeno aí. Eu pago imposto, você é uma plataforma de curso, igual o Nicolas tem, o Eduardo tem, quem mais? Não sei se o Gayer tem, mas todo mundo tem plataforma de curso para vender conteúdo. Eu disponibilizo conteúdo, consulta, alguns serviços de assessoria. E aí a pessoa entra numa plataforma de curso que reduz igual a Hotmart, assina os pacotes específicos, recebe nota fiscal, a empresa, o único sócio sou eu, e eu roubei a minha empresa. O pessoal é muito criativo, porque não tem o que falar. Porque efetivamente não tem o que falar. E é claro, paralelo a ProArmas Curso e Evento, a gente tem uma associação que é a AMPA.
A AMPA, que é a Associação Movimento Nacional Pro Armas, tem caixa zero. Não tem arrecadação. A adesão é gratuita. Você entra na AMPA se quiser, só se quiser. Quer entrar, entra. Então, as pessoas sacaneiam muito, fica procurando coisa, inventando coisa. Aí a última que o pessoal divulgou é o gasto de gabinete. Cara, eu cheguei a ser considerado, nos outros anos, um dos parlamentares mais econômicos. E lembrando, eu não tenho grupo político dentro da máquina. Então, diferente de muita gente aí, eu não tenho cargo nas prefeituras, eu não tenho cargo no governo. E a gente trabalha efetivamente com a estrutura que o gabinete tem. Vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo minha pré-campanha com o meu carro. Sim. Eu não tenho estrutura de pré-campanha, é o meu carro. Já botei 200 mil quilômetros na minha caminhonete, porque eu rodo o estado inteiro o tempo todo. E aí que eu ia falar para vocês, qual que é o meu problema? É que desde 28 de fevereiro, o presidente Bolsonaro deixou bem claro qual é o candidato dele. Porque essa candidatura aqui não é minha não, cara. Essa candidatura pertence a Jair Messias Bolsonaro. É a cadeira dele. Então quem se levanta contra isso não está se levantando contra mim. Está se levantando contra quem me mandou. E o meu desafio é, a maioria das pessoas não sabe que essa carta existe. Você vê, o meu segmento, que é do tiro esportivo, eu fiz uma reunião num clube de tiro, cara que me segue, que me conhece, me acompanha, 12 pessoas lá dentro não sabia que isso aqui existia. Caraca! Mais da metade do sul mato-grossense sequer tomou conhecimento que isso aqui existe. Por quê? Porque a gente não tem grana para poder impulsionar. Entendi. E está tendo que ser no boca a boca. Então, estou indo de cidade em cidade e falo, pessoal, ó, espalha a notícia. Porque tudo bem, você pode até não ir com a minha cara, não querer me apoiar, isso é válido. Mas, pô, as pessoas têm direito de saber a verdade. Perfeito. E a verdade é que Jair Messias Bolsonaro é dono desta candidatura e ele escolheu o Marcos Polon como seu candidato a Senado. Ponto. Ah, mas existiu um vídeo, não sei quando, existiu um não sei daquilo outro. Posta, irmão, posta, vamos ver se existiu, porque todo o material que eu vi até hoje é, olha, fulano poderia, pode, tem perfil, não sei o que. Cara, poderia, pode, tem perfil, é igual aquela história. Pode cair um meteoro na Terra? Pode. E acabar com tudo igual aos dinossauros? Pode. É possível? Mas não é provável, porra. Sim. Então... É só pegar e mostrar. Falou, mostra que é, cara. Mostra que é. Vamos parar de mentira. Porque o que eu acho mais chato é o seguinte, o pessoal botando palavra na boca do presidente, que a gente sabe que não é real. E o mais absurdo é o seguinte, cara. Quando eu fui presidente do PL, todas as vezes que eu falava isso foi alinhado com o Bolsonaro, eu fazia questão de postar eu falando do lado dele. Um vídeo com ele. Porque o que a gente mais viu no Brasil é cara atribuindo coisas ao presidente Bolsonaro que a gente sabe que não é verdade. E quando eu estava como deputado já, o pessoal falava coisas aqui embaixo, e eu chegava lá, presidente, é real isso aí? Não, não é. Presidente, é verdade que o senhor mandou o fulano isso? Não, não mandei. E aí eu falava, enquanto eu for presidente do PL, eu só vou tomar como verdadeiro atribuições ao Bolsonaro se o vídeo vier junto. Bom, eu não posso ter um vídeo junto porque o presidente infelizmente está preso, mas está aqui a carta escrita pela própria mão do presidente, divulgado pela esposa do presidente, pela primeira-dama Michele Bolsonaro, compartilhado pelo Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Então, se opor a isso aqui, não é se opor ao Marcos Polon. Eu não era pré-candidato ao Senado, cara, meu projeto era outro. Eu só fui anunciar pré-candidatura ao Senado segunda-feira. Eu recebi essa carta no sábado. Eu só fui falar disso aqui segunda-feira e me posicionar como pré-candidato a Senado. Até então eu não era pré-candidato a Senado, eu estava como pré-candidato a governo. E aí o que eu estou vendo acontecer? Além da gente estar sem recurso para poder fazer a pré-campanha, a gente vê vereador, sabor, direita, assessor, jornalista que está dentro da folha de pagamento de político, que quanto mais a gente cresce, mais as pessoas tomam conhecimento disso, porque as pessoas são leais ao presidente, mais batem, mais inventam fake news. Mas essa estrutura da pré-campanha que você não está tendo é por parte do partido? Não, é que eu não tenho, né, cara? Normalmente o que acontece? As pessoas se cercam de empresários e gente que doa, então não sei o que. Eu não fui atrás disso, eu cuidei do meu mandato, né? Eu cuidei de mexer no meu mandato. Dá trabalho pra cacete. Só na questão da legislação de armas, cara, da pauta de arma de fogo, eu produzi de material legislativo, ofícios e requerimentos, 6 volumes dessa grossura aqui. E coisa que eu leio, eu reviso, ou eu mesmo faço, dá esse tanto aqui. Eu sou considerado dessa altura de papel. E tudo coisa que eu sei que foi feito. E juntado, catalogado. Eu sou considerado o parlamentar que mais legislou e defendeu a pauta da legítima defesa na história do Brasil, pra você ter uma ideia. Eu estou entre os 10 deputados que mais atuam no país, certo?
E aí, como eles não têm o que falar de mim, eles ficam inventando e distorcendo os projetos de lei que eu escrevi. Então, você vê aqui que o presidente não dá a menor margem para dúvida aqui. Tá batido o martelo. Aí o pessoal tá falando, é pesquisa, é pesquisa. Essa justamente que é o ponto. Bom, porque se fosse por pesquisa, você nem vê. A federal você teria saído, né? Lógico, quando eu saí candidato a federal, na última semana, eu estava entre os últimos. Eu era inviável, fui mais votado. Você entendeu? Na pesquisa, no segundo turno, o candidato que ganhou o primeiro turno, ele estava em terceiro ou quarto. E aí ele ganhou o primeiro turno porque o Bolsonaro mencionou ele, entendeu? E esse que é o negócio. E se você olhar, por exemplo, pesquisa é manipulado no Brasil, cara, dá o resultado de quem está pagando. Você vê isso empiricamente. Eu bato essa tecla há muito tempo. A pesquisa séria ela é de consumo interno. Os caras não publicam a pesquisa real. Né? É a que não se publica. É uma sondagem. É aquela história, meu amigo. Quando você paga, você é o cliente. Então você pede ou a real ou a para mostrar. Quando você vê e não foi você que pagou, o produto é você. Não, e quando você vê pro Instituto de Pesquisa que é extremamente ligado a figuras políticas ou que já tem gente que foi ligada a ministérios, enfim. Até teve um jornal, um blog desses aí, que publicou uma fala que eu estava com o Pitoli, que eu recortei e eu comecei a divulgar, dizendo que o Bolsonaro contraria o meu argumento de que não é pesquisa. Que ele fala assim, que ele indicaria e onde tiver em dúvida, ele faria uma pesquisa. Onde tiver em dúvida. Foi isso que ele falou. Rio Grande do Sul não teve pesquisa, é o Van Hatten e o Sanderson. Santa Catarina não teve pesquisa, é a Detone e o Carlos. Paraná não teve pesquisa, é o Felipe Barros e o Deltan. São Paulo não teve pesquisa, é o Derrite e o presidente da Câmara lá, porque se for para pesquisa ele tá bem pior que eu. São Paulo tem uma briga grande lá. Mas eu nem procuro não saber nem o Salles, nome, por exemplo. Eu não me envolvo, como eu disse, eu cuido dos meus problemas, cara. Eu não sou arquiteto do mundo. Eu vou só até onde meu braço alcança. Mato Grosso também tem o Zé Medeiros. Rondônia tem o Bruno Scheid. E o mais interessante é o seguinte, em todos os estados acontece o mesmo fenômeno. Quando a pesquisa é encomendada por um grupo político do Estado, os candidatos do Bolsonaro estão em último. Quando a pesquisa é paga fora do Estado, por pessoas que não têm interesse no Estado, os candidatos do Bolsonaro estão em primeiro. Então, por que razão o único Estado do Brasil que vai ser pesquisa é o lugar onde foi o único Estado do Brasil em que o Bolsonaro escreveu pessoalmente uma carta indicando o candidato dele? Foi só você que teve essa carta? Eu sou o único pré-candidato no Brasil que tem uma carta do Bolsonaro indicando ele para Senado. O único. Ninguém tem. E o Bolsonaro tem uma ligação grande com o Estado do Mato Grosso do Sul. Tem, morou aqui, acompanha de perto, sabe o que está acontecendo. Então, só tiveram duas cartas políticas do Bolsonaro. Uma indicando Flávio e a outra me indicando. E aí, é bom ficar bem claro que o presidente Valdemar jamais viraria as costas para o Bolsonaro, jamais enfrentaria o Bolsonaro, jamais desrespeitaria o Bolsonaro, muito pelo contrário, o presidente Valdemar respeita o Bolsonaro e deixa bem claro que atende tudo aquilo que o presidente Bolsonaro pede. Ele fala isso publicamente. Mas com base nesse... Mas pera lá, deixa eu concluir. Atende tudo que o presidente Bolsonaro pede. Ele sempre se posiciona dessa maneira, publicamente inclusive e reservadamente também. Então, o que me causa dúvida é o seguinte, porque uma cadeira aqui, o presidente Valdemar já alinhou que pertence ao ex-governador. O Flávio já alinhou que pertence ao ex-governador. Então, a posição do ex-governador aqui é inconteste. Ninguém mexe. Então, teoricamente, era para estar resolvido. O que me causa, vamos dizer, curiosidade, eu acho até divertido. Eu não me preocupo mais com isso aí. O problema não é meu. Eu vou só, como eu disse a você, eu vou só até onde eu posso interferir. Perfeito. Que é fazer o meu trabalho. O resto está nas mãos de quem resolve, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, bicho, eu fico imaginando o que passa pela cabeça de alguém que tem a coragem de peitar Jair Messias Bolsonaro. Porque, em última análise, quem se levanta uma ordem direta do presidente Bolsonaro para falar, não vou cumprir, vou peitar, o cara é muito corajoso, muito inconsequente, velho. É muito corajoso, muito inconsequente. Lembrando que tanto o presidente Reinaldo, quanto o presidente Valdemar, com todo mundo, sempre deixaram bem claro que vão atender o pedido do Bolsonaro. Então,
Tá desenhado, então. Não, Tudo certo. Não, tudo certo no Brasil nunca tá, né, velho? Nunca tá. Existe uma tensão porque tem outra pessoa que almeja o mesmo espaço e eu não entendo a troco do quê? Porque o meu posicionamento... É que, na verdade, é o seguinte, para mim é um pouco difícil entender os outros políticos, porque eu sou leal ao presidente. Então, o presidente, o que aconteceu? Em 2022, eu me mantive neutro a campanha inteira. Porque eu falava assim, quando o presidente se manifestar, eu vou fazer o que ele mandar. E aí todo mundo me pressionava, as rádios, entrevistadores falavam assim, o negócio é o seguinte, o PL fechou com o Eduardo Riedel. Eu falei, tudo bem. E você? Eu falei, eu não sou PL, eu sou candidato. Mas seu partido fechou. Eu falei, tudo bem, parabéns. Mas você vai fazer o quê? Eu vou fechar com quem o Bolsonaro mandar. Mas o Bolsonaro apoia ele. Eu falava a mesma coisa que eu falo hoje, mostra o vídeo. Mostra o vídeo. Eu falo isso com todo respeito, cara. Não tô sacaneando, não. Sei. Não, mas falou, não, mostra o vídeo, pô. Aí, mantive esse posicionamento até o final. Me custou muito caro. Eu não tive estrutura de campanha, eu fiz uma campanha do tostão contra o milhão. Eu fui eleito no WhatsApp e no boca a boca. Sim. Vocês viram isso. E aí, o que aconteceu? Chegou na boca do primeiro turno, o presidente Bolsonaro pega e dá uma declaração, é para votar no fulano. Bicho, eu recebi uma enxurrada de ligação falando que eu ia ser expulso do partido, que minha legenda ia ser tirada, que iam cancelar minha candidatura, tudo quanto é coisa que você puder imaginar de ameaça eu recebi. Eu falei, não, tá bom, beleza, tranquilo. Desliguei o telefone e falei, Bolsonaro mandou, assim como eu disse que eu ia falar, que eu ia votar do jeito que o Bolsonaro falou, então, palavra de homem não faz curva e aqui é Bolsonaro, porra, e foda-se. E me posicionei. Da mesma forma que se o presidente Bolsonaro tivesse escolhido por qualquer outra pessoa, bolsonarista, para fazer o papel que tem que ser feito lá no Senado, eu ia ser o primeiro a estar apoiando, eu não ia estar gerando tensão, eu não ia estar gerando problema. Então eu não entendo o que passa pela cabeça das pessoas. Será que eles acham que o presidente não vai sair nunca mais de lá? Porque nós vamos tirar o presidente de lá. Nós vamos tirar o presidente de lá. E aí, eles acham que todo esse ruído que está sendo criado, esse desrespeito que o presidente está sendo criado, vai ficar de graça? Porque tudo que acontece aqui fora, o presidente está sabendo lá dentro. Você já imaginou se um dia ele perde a paciência e escreve um texto assim? Fulano, deixa eu falar o que... Porque o pessoal fala, não, Bolsonaro disse isso comigo, e com aquilo outro, é sempre assim, tá? E esse é um troço que eu respeito o Reinaldo. O Reinaldo não faz isso, tá? O Reinaldo não faz isso. Nesse ponto eu respeito. A gente pode divergir em alguns pontos, mas ele é um cara que não faz isso. Ele não cria essas alegorias. Mas já pensou se o presidente ele tem a sequência de todas as fake news que fizeram usando o nome dele? Já imaginou se ele tira um dia para escrever uma carta desmentindo tudo? E falando o que ele pensa de cada um desses atores que criam essas histórias sobre ele? Porque o que ele pensa a meu respeito está escrito aqui. Vou ler de novo. Em Mato Grosso do Sul, pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Polon. Isso aqui é o que ele pensa a meu respeito. E aí, o que será que vem se ele um dia resolver escrever o que ele pensa a respeito das pessoas que criam essas narrativas? E no caso, qual é a barreira para que isso não venha a ser cumprido no atual momento dentro do partido? Se você descobrir, eu te pago uma Coca KS. Não, porque é o curioso. Porque na minha cabeça funciona assim, a candidatura não é minha, é do Bolsonaro. Nós estamos falando de atores dentro do mesmo partido, né? Então, o mesmo partido tem liderança. Exatamente. Então você vê, o próprio Valdemar sempre deixou claro que jamais contrariaria o presidente Bolsonaro. O presidente aqui do estado também, o Reinaldo, mesma coisa. Deixou claro que não contrariaria o presidente. Eu estou tentando entender, então, por que ainda não fizemos o lançamento da pré-campanha do candidato do Bolsonaro. O Reinaldo também ainda não foi feito pré-campanha dele. Não, também não. Mas a dele já está decidida. A dele, o Flávio veio aqui e falou que a dele já está decidida. Então, já tá nós sabemos somar, então... Tem o do Bolsonaro, tem outro. Acabou. Bom, então é isso. Para quem é bolsonarista, pelo menos, né? Porque você vê como é que é interessante, ó. Os caras estão usando vereadores e tal, não sei o que, para tentar desconstruir e jogar para dentro do bolsonarismo um discurso da velha política. Vamos analisar os números, a pesquisa, não sei o que. Cara, o bolsonarista sempre cagou para isso aí, velho. Sempre cagou para isso aí. Por isso que não cola, por isso a gente fica sabor direita, porque o cara não é.
Não é. Mas eu admiro a coragem ou a inconsequência de algumas pessoas, porque, todo mundo que peitou o Bolsonaro na história da política não terminou bem. Ô Paulão, a gente conseguiu visualizar, né, nesses últimos anos, na última década, na verdade, quando a gente faz a retrospectiva, do formato de agregação da esquerda dentro das instituições. Sim. E a gente está vendo esse movimento dessa ocupação de espaço, gramicismo de uma forma nem velada mais é hoje. Não, é na cara. Então é na cara. Então, você vê aquela juíza que soltou a mãe do Henri Borel lá, agora, por puro ativismo. Puro ativismo, não teve argumento jurídico nenhum. Foi porque é o machismo estrutural. E a gente está vendo ferramentas que são colocadas em prática, sobretudo nesse ano, né? Porque assim, de 2018 para cá, vamos fazer um recorte histórico. 2018 para cá, teve o advento da direita, né? A direita cresceu realmente. Só que começou a falar que existia direita lá em 2016, até então as pessoas tinham vergonha. Sim. Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro cara a fundar no papel um instituto conservador no Brasil, foi em 2014. E aí, falar em conservadorismo... A direita era o PSDB, né? Puta, nem me fala. Mas você ainda fala assim... Mas eu vou falar um negócio pra vocês, isso é um fator interessante pra falar, tá? As pessoas falam que eu atacava o Reinaldo e tal, não sei o quê. Eu peço pra... Mostra o vídeo. Mostra o vídeo. Eu não ataco pessoas, cara. Pessoas medíocres atacam pessoas. Eu discuto ideias. Eu discuto ideias. E sempre a minha oposição foi ferrenha à sigla PSDB, que viabilizou o domínio na esquerda no Brasil, com a estratégia das tesouras. Sim. Então, sempre o meu algoz e o meu ponto de inflexão se chamava, e se chama ainda, se chamava PSDB, porque eu venci o PSDB. Eu posso ter me lascado politicamente, mas o último reduto do PSDB no Brasil era o Mato Grosso do Sul, e eu venci o PSDB. Olha o tamanho que o PSDB está hoje, e grande parte por conta do meu trabalho. Então, eu nunca tive nada contra indivíduos. Tanto que eu me dou bem com toda a bancada, eu respeito todo mundo, eu trato... Por exemplo, você pega uma menina igual a Camila Jara. Eu discordo de absolutamente tudo que ela faz e representa. Eu acho que até do jeito que ela respira eu devo discordar, do jeito que ela masca chiclete eu devo discordar. Só que eu posso detestar a linha política que ela segue. Agora, eu não posso odiar o ser humano, porque ela é feita à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto cristão, cabe a mim orar para a conversão dessa pessoa, porque na minha cabeça a esquerda é uma seita demoníaca. Então é orar pela conversão da pessoa. Então porque como é que as pessoas falam, como é que você faz então? Eu falo, se antes do almoço eu dou bom dia, se depois do almoço eu dou boa tarde. Porque você pode discordar mantendo a civilidade. Simples assim. Então o meu embate sempre foi contra a legenda e a filosofia político-partidária. Não foi contra indivíduos, contra pessoas, nunca foi. Nunca abri a boca e falar mal de ninguém. Tanto que quando você me pergunta de outras pessoas, eu não comento a vida de outras pessoas. Eu não comento o problema de outras pessoas. Eu comento o que eu posso mexer, o que eu posso resolver. Ô Paulão, qual que é o legado? A gente acredita que você está terminando seu mandato de deputado federal porque tem coisa maior e importante também para ser feita, né? Que é esse pleito aí, em relação ao Senado, né? Que é importante, que precisa realmente ser feito dentro dessa estratégia. Mas qual que é o legado que você quer deixar enquanto mandato de deputado federal aqui do Mato Grosso do Sul? Cara, o que motivou a entrar na política partidária foi a ameaça de confisco, que o Lula confiscaria todas as armas do Brasil. E eu posso dizer para você com tranquilidade e provar que eu tenho fotos e vídeos dessa atuação, que a minha atuação impediu o confisco de arma no Brasil. Isso aí eu vou contar para os meus netos. Em 2022 haveria, em janeiro de 2023 haveria o confisco de todas as armas do Brasil. Foi a minha atuação que impediu, claro, através do Arthur Lira. Quem impediu o confisco no Brasil foi Arthur Lira. Eu consegui conversar, pedir, ele entender. Então era para estar bem pior. Ia confiscar tudo, fechar todos os clubes e lojas. Esse é o grande motivo de eu ter entrado na política. O grande legado que eu acredito é principalmente o que a gente tem cuidado das famílias atípicas, porque é um pessoal que é bem desprestigiado e precisa muito. Eu faço questão de cuidar muito, dar muito cuidado, muito carinho. Ser conhecido como deputado federal que mandou emendas para todos os municípios sem exceção. Independente de partido, eu mandei até para um partido que era a única prefeitura do PSOL, eu mandei. É mesmo? Porque, cara, o povo ali, bicho, precisa.
E eu sou deputado de quem votou em mim, quem Foi não Ribas? votou, quem conhece, quem não conhece e quem não gosta. Foi Ribas? Ah, é verdade. Mandei para Pestalozzi. Não tem mais o meu... Não, agora acabou. Nenhum canto do Brasil não tem essa desgraça. Mas, Belém, né? Mas o que a gente vê aqui no Mato Grosso do Sul? Normalmente, os grupos políticos só ajudam quem faz parte do grupo. E esse é um tipo de política que eu não acredito, cara. Se eu for mandar emenda só para os prefeitos que eu gosto, eu vou atender 5 municípios, 10, sei lá, 20 no máximo. E tem prefeito que não gosta de mim, que me trata mal, que me esculhamba. Por exemplo, estava tendo uma audiência pública no estado, no município do interior aí, e a pessoa que estava apresentando estava passando todos os produtores lá, as pessoas estavam lá para trás, estava mentindo para todo mundo. Eu peguei o microfone e fiz uma intervenção. O prefeito falou, nossa, que deselegante, que falta de respeito, e não sei o que, fazer um negócio desse. Falou, pô, cara, eu estou defendendo os munícipes da tua cidade, velho. Será que você não consegue deixar a política de lado para ver o interesse das pessoas? Então eu faço questão de mandar emenda para todos os municípios justamente para que a gente mostre pelo exemplo. Pelo exemplo, falou, olha, eu não concordo em você mandar emenda só para o seu grupo político. Então, em vez de eu só discordar, vou dar o exemplo. Ó, eu mando para todos os municípios. Aí tem prefeito que fala, mas aqui ele mandou só 100 mil. Eu falei, pô, também você não pediu, cara. Eu peguei, olhei lá, manda 100 mil para custeio e saúde, que eu sei que vai comprar remédio. Mas se eu não sei o que o cara precisa, como é que eu vou mandar mais? O cara tem que falar, ó, tem um projeto, né? Tem que ser um projeto que dê para eu fiscalizar, porque saber que vai ser bem empregado. Por exemplo, tem alguns prefeitos que recebem mais... Só relatando que só emenda em positivo, Só em positivo, né? eu só tenho positivo. E as cidades que a gente tem a tranquilidade de mandar mais emendas é porque o prefeito nos inspira confiança. Perfeito. Você olha o prefeito, você sabe que vai chegar onde tem que chegar, vai chegar lá na ponta, né? Vai chegar para o povo especificamente. Então isso nos dá tranquilidade. O prefeito daqui de Três Lagoas é um que dá para a gente essa tranquilidade. Maravilha. Por isso que a gente mandou mais de 1.600.000 para cá. Mas enfim, eu acho que emenda não tem que ser legado de ninguém. O que mais marca é ver, principalmente as famílias atípicas sendo atendidas, cara. Eu vi muita coisa difícil aqui. É difícil. E a gente conseguiu mudar a vida de várias pessoas, principalmente na saúde. Foi uma coisa que o hospital que não tinha cirurgia voltou a ter por causa do nosso trabalho. O posto que foi reformado, coisas pequenas para a sociedade num todo, mas para aquele cara que precisa, faz diferença. Igual eu venho de uma realidade muito humilde. Eu morava Minha Casa Minha Vida, lá no canto de Dourados, na época que o Parque Alvorada era lavoura. Chamava Xerogami. Era um terreno baldio, uma casa. Um terreno baldio, uma casa. Eu morava numa Pissaí. E meu pai não gosta que fala, mas a gente primeiro mudou para depois regularizar, né? É natural. Exatamente. Natural naquela época. Porque a gente não tinha condições. Então, ninguém me falou o que é você precisar de remédio e não ter. Ninguém me falou o que é você precisar ir num posto e estar fechado. Eu tive lá, eu vivi isso aí. Eu sei o que é o governo prometer asfalto todo ano. E aí no ano de eleição passava uma máquina lá, uma patrola, um trem lá. Batia as estacas assim. Tudo assim. Aí esse ano vai, esse ano vai. Aí vinha a eleição, acabou, tirava tudo. E foram anos eu vendo isso. Eu pegando o circular ali, depois de amassar muito barro. Então quando a gente vê que a gente consegue contribuir com a vida dessas pessoas mais simples, a gente sente que isso fez a diferença. Quando tem alguns projetos que nós podemos observar que mudam a realidade das pessoas, isso é o que na minha opinião, é o que é mais impactante. E na parte de legislação, eu acho que o projeto mais importante que eu fiz foi o que extingue o IPVA e o IPTU, que não vai tramitar, mas eu fiz, e esse do salário, cara. Esse do salário integral. Porque se as pessoas soubessem o quanto o governo bota no mundo... Isso é educativo, né, cara? Exatamente. Esse do salário integral, se passar, muda a história do Brasil. Porque a hora que o cara vier lá querer comprar teu voto com R$100, vai falar, rapaz, você já me rouba metade do meu salário todo mês, pô. É interessante o cara entender, eu acho que a parte mais gritante desse processo de compra de votos o cara nunca para pensar na origem daquele dinheiro, né? Exatamente. Porque a origem é a pior possível, né? É aquela que vem com um rastro de sangue, de morte, de injustiça, né? De tudo que o dinheiro não pôde proporcionar para a sociedade, né? Exatamente. É aquela criança numa UPA lá que não foi atendida, de uma senhora que morreu porque não teve medicamento, porque foi desviado. Então chegou os duzentão para você
Mas porque isso aconteceu no processo. Exatamente, por isso que a gente tem que bater muito duro na compra de voto. Só antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma Correção. Tá. Na verdade, você, ao invés de enviar 1.600.000 para Três Lagoas, e aí para você não cometer novamente esse erro, a gente precisa... Tem o check-up. Tem o checklist, né? O VAR, chama o VAR. Chama o VAR, então foi 2.600.000. 2.600. Bom, que bom, né? Corrigiu para mais. Eu tenho um problema com o emenda, que é o seguinte, cara. Como eu não... como que eu vou falar isso de uma maneira republicana? Como eu só mando... Eu não me apego aos números, eu verifico os projetos. Perfeito. Eu quero que o projeto aconteça, eu quero saber se chegou lá na ponta. É que no Brasil não acontece isso, tá? Pode ficar tranquilo, mas em Madagascar é costume todo mundo que manda dinheiro público, tipo emenda, essas coisas, indicar qual a empresa que vai fazer e tal, para tirar 10, 20, 30, às vezes até 50% de cashback. Mas a Justiça de Madagascar não percebe isso? Assim? Então, cara, mas o Supremo de Madagascar está totalmente corrompido. O Senado também. Poxa, ainda bem que é um problema só de Madagascar. Imagina se isso acontecesse com o Brasil, cara. Aí ia ser uma coisa complexa. Ia ser bem difícil de resolver. Ô, Paulão, mas aí pra gente encerrar, cara, eu gostaria que Mas como eu não sou deputado de Madagascar, eu só mando a emenda. Fala, vai. Cara, você consegue falar assim, uma mudança, se você tivesse uma varinha mágica assim, para poder, isso daqui seria fatal. Dentro da complexidade política que a gente tem no Brasil, a gente falou um pouco sobre isso, uma coisa como só. funciona. Falasse, cara, isso aqui seria o catalisador efetivo de uma mudança que a gente pensa para os próximos anos. Se não passar por isso aqui, realmente a gente não consegue chegar lá. Cara, tem tanta coisa, velho, que na hora de tentar restabelecer o nível de importância fica um pouco difícil. Eu acredito que um grande elemento de alteração de mentalidade para o brasileiro seria se a gente tivesse uma segunda emenda no Brasil, o direito de possuir e portar arma de fogo de forma irrestrita, porque pelo menos ali você vai defender a sua vida. Mas a saúde é mais importante. Cara, quem está morto não se preocupa com saúde. Essa semana mesmo, eu passei por Cacilândia, um dia depois de terem executado um menino de 19 anos dentro de uma loja de carro com o pai dele do lado. Se o pai dele tivesse armado ali, tinha salvado a vida do menino. Tá? Cara, eu acho que por questão filosófica mesmo e de estrutura de liberdade seria isso. Agora, na questão estrutural, eu acredito que nós precisaríamos de um cara que fizesse na segurança pública o que o Bukele fez e na economia o que o Milei fez. E aí é coisa pra caramba. Aí você pode até perguntar, tá, mas se esse é o seu ideal, o que você fez em relação a isso? Eu tenho uma PEC, que eu estudo ela há 8 anos que eu estou escrevendo, e eu devo apresentar ainda esse ano, que faz a junção de toda a estrutura do judiciário num poder só. Porque é o seguinte, o poder judiciário é um só, a jurisdição filosoficamente é uma só, é tudo uma coisa só que eles ficam desmembrando um monte de coisa. Para quê? Para gerar aquelas nulidades para absolver o Lula, entendeu? Então, o que eu acho que funcionaria? Se a gente tivesse só um judiciário, junta tudo num negócio só. Então, tira as justiças especializadas, você cria várias especializadas. Então, é tudo uma estrutura toda. Então, você vai ter o juiz da cidade, você vai ter o tribunal do estado e você vai ter um tribunal só lá em Brasília, que seria o equivalente ao STJ, tá? E aí, dentro do STJ, você teria a reunião do pleno inteiro para discutir exclusivamente questões constitucionais. Porque o Brasil ele consegue pegar tudo que não presta em todos os países e copiar errado aqui, né? Para ficar ainda pior. Então, todas as cortes superiores no mundo, ou elas julgam processos de casos fáticos, que é o controle constitucional difuso, ou ela pega e julga em tese a lei, que é o controle constitucional concentrado. Perfeito. Tá? No Brasil, eles podem fazer os dois. Então, tem uma lei que eu não gosto. Entra aqui, PSOL, eu bloqueio a lei. Isso é ativismo, porra. Isso é ativismo. Mas você foi preso com 1 milhão de toneladas de cocaína e 30 helicópteros, não sei o quê. O habeas corpus cai para quem? Cai para o Supremo, solta você. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter uma escolha. Ou se julga processo, ou se julga
a lei em abstrato. Os dois não dá. Não dá. Qual que é a vantagem de julgar processo? É que por pior que seja a lei, até ela chegar no Supremo e ser julgada inconstitucional, você já teve o tempo da sociedade se acostumar com aquele fenômeno ali. O legislativo efetivamente existiu para alguma coisa. Hoje o legislativo é inútil. A gente fez toda uma mobilização para passar a porcaria da dosimetria, que foi um texto que foi feito pelo Alexandre de Moraes, e ele mesmo não aceitou aplicar. Sim. O texto que ele deixou a gente votar. É um absurdo, cara. É um absurdo. O legislativo não serve para nada. Tanto que o país perde com isso. Ele deixou o Congresso votar isso aí, porque o que a gente queria era anistia. E aí, já que eles podem, no mesmo dia, voto primeiro, né? dar uma canetada, porra, nós estamos votando para quê? Deixa eles escolherem, então fecha tudo, então, pô, deixa só os caras. Fecha tudo, já que está assim, então você tem que escolher, ou vai ser controle abstrato, ou controle difuso, ou controle concentrado. E aí, o que eu penso que deveria acontecer? Que o controle constitucional deveria ser feito exclusivamente por uma corte constitucional que fizesse só o controle constitucional e ponto, ou concentrado ou difuso. Mas só isso, não entrasse em processos, tá? Isso é uma coisa que eu acho que seria uma alteração estrutural muito importante. Você não julgaria, por exemplo, a constitucionalidade de um contrato, que é o que acontece hoje, ou de uma prisão, que é o que acontece hoje. Mas isso é possível, Paulão, dentro do modelo que a gente tem no Brasil, onde a gente tem... Você defende o ministro do Supremo por indicação política mesmo? Cara, eu acho que não faz muita diferença os sistemas que existem. Qual que seria uma opção, por exemplo? Para eu saber se é ruim, eu tenho que ter uma opção melhor. Sei lá, indicações pela OAB ou dentro do próprio judiciário. Também, igual o quinto constitucional, política também. Concurso. A juíza que soltou a menina, a mãe do Henri Borel e atua exclusivamente o próprio OAB como ativista da misoginia, é concursado. Mas tem indicativos. Tá vendo que é complicado? Eu acredito que se fizesse mandatos específicos de no máximo 8 anos, igual ao do senador, já ajudava. Eu acredito que se esses mandatos fossem certos e você ficasse proibido de, a partir do momento que entrou ali dentro, ninguém ligado a você pode exercer advocacia mais. Mas que cruel. Então não entra, porra. Isso parece até muito óbvio. É porque é opcional. Não é o único Entendeu? que é obrigado. Eu vejo eles reclamando, mas aí minhas famílias nunca mais vai poder advogar. Pô, então não entra, cara. Se é tão ruim assim, não entra. Sim. Não entra. Você entendeu? Eu vou te dar um exemplo bem idiota, tá? Boa parte da minha advocacia eu fazia assessorando questões dentro do parlamento. Eu trabalhava ali com construção de consenso, suporte técnico e tal, não sei o quê. Ajudava a estruturar processos administrativos e processos técnicos para obtenção de recursos para municípios e tal, não sei o quê. Você sabe o que eu fiz quando eu fui eleito? Eu fechei meu escritório em Brasília, cara. Por quê? Porque é lícito, mas é imoral, cacete. Eu sou deputado, eu posso, pela lei, eu posso fazer isso aí? Posso. Eu poderia estar fazendo, até ia estar bem mais fácil para mim. Só que, porra, eu sou deputado, cara. É a mesma coisa do que se eu fosse o ministro do Supremo, meus filhos advogassem, meu pai advogasse, meu irmão advogasse, meus amigos advogassem, cara, contamina a decisão. Advocacia por amor, direito por amor. Então, contamina a decisão. Eu acho que para você chegar numa cadeira que é a cadeira de ministro do Supremo, com tanto de poder que tem, você não pode ter acesso a nada, você não pode dar entrevista, você tem que viver uma vida ali de monge, né? Cara. A idade também conta? Pelo menos, eu acredito que pelo menos depois de uns 60 anos, no mínimo ali. Bagagem, vida, né? Com carreira jurídica consolidada. Você vê, isso é verdade, muito verdade. O Pessias, bicho, ele entrou na AGU num arranjo que fizeram da vaga ali, não é nem para entrar. O Toffoli nunca teve uma advocacia expressiva, nunca passou no concurso. Mas é justamente nisso que eu falo. Eu falo assim, se você quer... É cargo político. O Flávio Dino nunca foi jurista, é político, porra. Exatamente. Mas ainda foi concursado. Não, esse aí, eu retiro o que eu disse, tá? Esse aí é juiz federal, tem livro, deu aula, é professor. Mas tem uns ali, bicho, puta merda. O Zanin também não tem cargo. O Zanin era catedrático.
o Zanin é o do Paraná, né? É, o do... Não, ele é O advogado. advogado Lula, né? Ah, não, eu estou confundindo o Zanin com o Fachin. O Fachin. Fachin era professor de direito, sim. não sei o quê. O Zanin também é advogado de carreira, mas pô, muito jovem, cara. Muito novo. Muito novo, você entendeu? Você bota um cara, o cara, eu acho que ele é mais novo que eu, mas é um advogado, pelo menos. O Fachin, professor, o outro lá, como que chama? Fux. O Fux também era... Se não me engano, foi promotor no Rio, né? Foi juiz, foi professor, foi juiz no Rio, foi professor. Então, pô, pelo menos tem uma carreirinha jurídica para fingir que manja, né? O Gilmar Mendes, pelo menos, ele tem uma formação jurídica. Sim. Gilmar Mendes. Isso aí. Você tem gostado dos Intocáveis lá que o Zema tem feito de vez em quando? É divertido, né, cara? Você acha que tem muita incoerência ou é muito coerente os Intocáveis? Cara, São de Madagascar, se eu não me engano. Também. São de Madagascar também. Cara, eu não acompanhei tudo, mas os que eu vi eu achei bem divertido, achei bem legal. Achei a reação completamente absurda, típica de uma ditadura. Bota no inquérito das fake news. Aquilo foi um presente pro Zema, porque deu notoriedade para ele. Agora, acho que o Zema errou a mão na questão do Flávio. Acho que ele errou a mão. E as pesquisas estão mostrando isso. E a própria postura dele foi prematuro. Você fala a questão com relação à ligação do Flávio com o Daniel Vorcaro? Não, na verdade, o jeito que ele se posicionou, né? Ele partiu para cima e tal, não sei o que, ele foi muito agressivo. Eu achei que ele errou a mão ali. E qual que é o seu ponto de vista com relação a esse momento dessas delações, dessas denúncias e tudo que está orbitando? O negócio é o seguinte, cara. Ciro Nogueira, por exemplo, é o cara que está extremamente intrincado ali, né? A foto, não sei se você viu a foto? Eu não vi. Não, a foto deles num... Tipo Alpes suíços ali e tal, agarradinho assim, muito próximo, muito bonito, assim, muito íntimo. Eu achei muito carinhoso. Madagascar, não? Não dá, acho que é muito quente. O que acontece, cara? Eu achei que o Zema passou do ponto e o fato é o seguinte, quando você está disputando contra a esquerda, contra o sistema, se não tiver, vou inventar. Se não tiver, vou inventar. A meu respeito mesmo, eles ficam tentando um monte de coisa para ver o que cola. Eu acabei de falar para você que me acusam de desviar dinheiro da empresa que eu sou o único sócio. No caso do... E aí as pessoas leem a matéria e falam, pô, a matéria que fizeram assim, Polon utiliza recursos do ProArmas para o benefício pessoal e de sua família. Mas, por exemplo, vamos fazer um pinga-fogo. E aí o que aconteceu? Tudo isso aconteceu porque o domínio da página que ficava a plataforma de curso e a AMPA, tá? Estava no nome de uma das empresas que eu criei, porque eu criei umas 30 empresas com o nome ProArmas Brindes, ProArmas Artigos, ProArmas Curso, ProArmas isso, ProArmas aquilo, outro. Estava no nome de uma empresa que eu ia botar para rodar para curso ao vivo, né? E não rodou, porque eu acabei me tornando político, não deu para implementar o projeto. Eu precisava fazer uma estrutura PJ para poder receber 2 terrenos do meu pai. Aí eu falei, pega essa empresa que eu já tenho e transforma no PJ patrimonial. Essa é a única ligação que tem. Aí eu declaro o valor dos terrenos como valor do capital social, óbvio. E aí, são 2 terrenos de 500 mil, tem 1 milhão, de um terreno que é do meu pai, foi 1000 anos que passou para mim. E aí eu passei dentro da estrutura da patrimonial da PJ. É esse o grande escândalo da minha vida. Caramba. Tá vendo? Os caras vão aumentando as coisas, velho. O que para mim fica no ar ainda é o que vem nos pendrives da PF, né? Que tipo, vira e mexe... Mas você tá vendo que é uma grande putaria isso aqui? Porque se fosse um país sério, ia investigar, ia apurar, ia julgar, ia prender, se houvesse culpa. Não, esse é o seu caminho. Agora no país é o quê? Eu vou fazer um fish expedition, vou esmirilhar a sua vida e vou soltar para a imprensa aquilo que me convem. O problema é justamente a seletividade. Por exemplo, pegaram o celular, nem lembro de quem que foi, se foi do Bolsonaro ou se foi do Silas Malafaia, não sei. Aí a Polícia Federal vazou áudio do Silas falando do Eduardo. Cara, o que isso tem de relevante para a investigação? Você entendeu Você entendeu um nível de filha da putice que é a coisa? Então, por exemplo, politicamente, na minha situação, eu estou sendo investigado pelo Flávio Dino. Olha o absurdo. A imprensa fala que eu mandei dinheiro para o filme do presidente. É mentira. Eu mandei para o governo de São Paulo eu fazer um projeto
Ah, por que você mandou para o governo de São Paulo? Porque projeto aqui nesse nível ainda não tem. Tomara que tenha. Se tiver, eu mando para cá também, porque a gente precisa investir em cultura. Para falar da história de Dom Pedro, José de Anchieta e por aí vai. Eram 3 personagens. E aí eles fariam todo um processo para ver quem faria o filme. E aí, durante o processo, os que pegaram de fazer não conseguiram fazer. E aí, por incapacidade técnica lá, sei lá o que aconteceu, o dinheiro sequer foi usado, ficou no cofre público. Eu pedi para retornar, não pode, porque já foi para lá. Eu falei, ótimo, então destine para o Hospital do Amor de Barretos, que atende mais de 55 mil sul-mato-grossenses de graça. Beleza, a emenda vai para o Hospital do Câncer de Barretos. E aí eu estou sendo investigado por causa de uma emenda minha que nem foi paga, e vai ser entregue no Hospital do Câncer de Barretos. Aí o que acontece? O que eles fazem? Eles fazem uma Fishing Expedition, que é o quê? Entrar na sua casa e pegar todos os aparelhos, tudo que você tem, de toda a sua família, de absolutamente tudo, de tudo. E aí o cara vai varrer aquilo lá e vamos supor que você um dia tem um grupo de pescaria e manda uma piada em áudio. Não sei o quê, lá na exemplo, Ucrânia. Ou faz uma piada num áudio ali do tipo, vamos pescar, quero ver quem segura na vara, não sei o que, essas bobagens. Aí o cara pega e solta a notícia em toda a imprensa. Éder reconhece que é homossexual no áudio. É isso que eles fazem, cara. É isso que eles fazem. Então agora eles usam IA. Muito me admira ainda não ter saído nenhum vídeo meu de IA, mas vamos fazer, cara. Porque o sistema, ele sabe quem não vai deixar ele sobreviver, quem vai lutar contra o sistema. Eles sabem. Então boa parte disso aí é construção. E a tendência é piorar, pode ter certeza. A tendência é piorar. Show! Enio Torres, beleza. Tem umas perguntinhas? Geralmente a gente faz aquelas dos livros, dos filmes. A gente tem umas. Geralmente no final a gente pergunta. Fica à vontade, velho. Você pode perguntar o que vocês quiserem. Eu sou super de boa. Não, eu tô preocupado com o horário, mas senão a gente faria até mais. Mas a questão mais é. Vai, tá com o pau. Com relação a gente faz geralmente no final do podcast, a gente faz uma pergunta a respeito de que filme você recomenda. Cara. Beleza. Que música ou banda ou o artista Mas você quer que eu responda tudo de uma vez ou você vai perguntando uma de cada vez? São 3. Então vai. Música. Simple Man do Lynyrd Skynyrd. A minha letra mais foda da galáxia. Você não conhece, não, vou até marcar. Simple Man do Lynyrd Skynyrd. Quando acabar o podcast, subir os créditos, que vocês colocarem, vocês vão perder a monetização, mas pesquisem aí no YouTube. Um filme. Puta que Homem Simples, Homem Simples. Putz, cara, eu normalmente... Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis. O poder, né? É o meu filme de autorregulação autística. Eu assisto milhões de vezes. Quando eu preciso esfriar a cabeça, fico assistindo Senhor dos Anéis. E um livro? O livro é brabo. Eu tenho muito livro que é muito impactante na minha vida. Mas eu acho que o mais legal, assim, o mais divertido, foi um romance da história do Miyamoto Musashi, que é aquele 2 volumes de 1000 páginas, assim. Um livraço, que é a história do samurai mais casca-grossa do Japão. Né? A história tem muita filosofia oriental ali, tem muita coisa. É um livro muito impactante. Agora tem uns livros mais cabeçudos que marca a vida da gente, como por exemplo a Metamorfose do Kafka, um livro bem pesado. É pesado assim, muda a sua vida. Mas você lê em uma sentada. Você senta para 80 páginas. É pequenininho. Mas ele é impactante, ele é um soco no estômago. Ele mostra uma realidade muito dura da existência humana. O que você tira dele, assim, de referência? Da Metamorfose? Do livro. É que você só é amado enquanto você é útil. Você se torna um inseto, né? Quando você não é mais útil, no final a própria família dele mata ele, né? Outro também que eu achei... Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que nós temos que lutar contra isso. Mas essa mensagem é uma mensagem muito dura. É forte. Você começa a entender que isso existe muito, principalmente na política, é bem duro. Você leu o Processo também? Não? Eu ia falar na sequência o Processo. Que é a sua área, né? Que é o que está acontecendo no Brasil. O resumo do processo, o cara é processado, julgado, condenado e executado sem sequer saber por quê. E aí eu desafio todas as pessoas a responderem por que Bolsonaro está preso, qual o fato. Não tem fato, cara. Não tem fato definido, não tem fato. Eu vi uma análise de um professor falando do processo que ele fala que quanto mais complicado for, melhor para o poder dominar a situação. Exatamente. O aparato estatal, toda a burocracia é feita para ferrar. É igual a questão do imposto. O cidadão não sabe o que paga porque não dá para saber. É uma zona. Aí
Dostoiévski é foda também, esse principalmente apelou. Crime e Castigo. Crime e Castigo é um soco no estômago, é fodástico. Ali é. Tá na fila pra eu ler, é que eu vou ler depois que eu aposentar, que agora não tá dando tempo, mas Os Irmãos Karamazov... É o melhor, não é o melhor, eu acho que Crime e Castigo é melhor, mas esse aí é paulada também. É muito bom. É os dois preferidos. Assim, que eu já li. O Dostoiévski, ele lê a alma do ser humano, né? O autor cristão, os russos são foda. Tem a trilogia do Victor Hugo também que eu tenho que ler. Eu tenho muito livro que eu li e muito livro que eu tenho que ler. Mas os que mais mexeram comigo até hoje são esses aí. Eu gosto também de Bernard Shaw. Ele tem um humor muito ácido, tem um sarcasmo bem peculiar. Eu não conheço, quem é? Ele escreveu Major Bárbara, escreveu Marco alguma coisa de Cleópatra. Foi muito tempo que eu li. Marco Antônio. Um desses Marco aí, Antônio. e Cleópatra. Ele escreve peças e tal, não sei o quê. Então, tem algum dele que virou filme? É isso que eu Esse tava aí virou filme, da Cleópatra virou filme. Eu acho, né? Não me recordo. Então eu acho que, se eu não estou enganado, eu acho que sim. Cara, mas livro tem uma cacetada de livro que eu gosto. Muitos. Mas de autores... Puta merda. O Bruxo do Cosme Velho eu acho sensacional. Bruxo do Cosme Velho. Bruxo do Cosme Velho. É de quem? É o Machado de Assis, o apelido dele. Porque ele era considerado um bruxo, que era muito inteligente e morava na rua do Cosme Velho. Ele é chamado de Bruxo do Cosme Velho. Eu acho Só tá revisitando bastante Machado é cabuloso, principalmente os contos, cara. Machado de Assis eu li quase tudo. Machado de Assis é foda. Essa de Queiroz também é foda. Puta, é muito legal, muito legal. Pra mim o melhor livro do Essa se chama A Relíquia. É um livro que você morre de dar risada, cara. É um humor extremamente ácido, uma crítica social muito pesada, assim, muito legal. Só que lá no meio pro fim tem um capítulo que chama O Sonho. Ele perdeu o Nobel de Literatura por causa desse capítulo. Então, é muito chato, enfadonho, idiota e fora de contexto. Então o que eu recomendo? Compre A Relíquia, acha o capítulo que chama O Sonho, arranca e queima. Arranca, queima, não ouse ler, que é uma bosta. E aí você lê o resto da obra, que é fantástico. O resumo é o seguinte, um cara que ele quer viver da herança da tia é muito religiosa, ele tem que fingir que ele é religioso. E aí ele vai fazer aquela peregrinação para os lugares que Jesus andou lá para trazer relíquias para ti. E ele fica só na gandaia. E é muito interessante. Mas enfim, cara. Poxa, bacana, boas recomendações. Mas a música, essa daí é paulada também. O mais são os livros. Mas é isso aí, valeu. Eu não vou... Eu acho muito sacanagem o cara falar, não, a Bíblia. Porra, não conta. A gente até às vezes fala isso, né? Não vale a Bíblia. Vai. Você não é tão bom moço assim. Eu acho uma puta sacanagem. Porque, bicho, todo mundo deve ter a obrigação de ler a Bíblia, tá? Sim. Pelo menos... É um manual, né? O manual, igual aquele cara que fez aquela piada que eu achei fantástica. Pô, então Jesus é tudo pra você. E aí ele escreveu um livro, te explicando a parada toda. E você não leu. Não, tem um pastor que fala umas partes legais. Mas você não leu. Exatamente. Então, cara, putz, tem o Dom Quixote, é foda. Isso aí também é clássico. Tem um que eu começo e paro todas as vezes, porque ele me incomoda muito. O livro bom, ele tem que te incomodar, né? Ele tem que doer na alma. Que é O Idiota. Então só essa também. O Idiota é foda, cara, porque você se vê ali, né? O que é a história do idiota, pro pessoal entender? Tem um príncipe lá da Rússia que vai, depois volta, e ele é idealista, ele quer fazer tudo certinho, ele é honesto, é extremamente honesto, e aí ele é tido como o idiota, o sonhador. E aí lá tem uma frase que eu acho muito bonita, e eu sempre acreditei nessa frase, e depois fiquei sabendo que a frase é do personagem do idiota, que é assim, a beleza salvará o mundo, né? O cara ainda acredita no belo, acredita nas coisas. Isso aí é um livro que vale a pena ser lido também. Ainda não li, tem um livro também curto do Dostoiévski que chama O Jogador. Sim. Cara, não vale muito a pena. Inclusive, era meio que ele falando dele mesmo, né? Porque ele era viciado em jogo, né? Isso, ele era viciado em jogo, viu os amigos serem executados, né? Foi preso, quase foi executado. Ele viu a morte, literalmente, né? Então ele transcendeu ali. Então o Dostoiévski é extremamente cristocêntrico, é uma catequese aquilo ali. Ele fala as frases, ele rasga a alma. No Karamazov ele fala, uma das mais clássicas, ele fala, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Exatamente, né? Ele rasga a alma ali, é um puta livraço. Excelente referência eu trouxe aí. Vou te falar, assim, geralmente a gente tem, às vezes eu esqueço de perguntar, mas geralmente tem o hábito de perguntar de literatura, assim. Cara, eu tenho uma biblioteca com 7.000 exemplares. Não, e é interessante que dos entrevistados, eu acho que é o que mais falou
de literatura e assim pra gente. E eu resumo um pouco, a gente é meio fã do Provocações do Abu Janra, não sei se que legal pra cara. E assim, eu meio que definia muito o convidado na pergunta final, que era o que é a vida. O que é a vida? E assim, quando o cara quando o cara era muito raso, ele mandava uma nota dessa. É igual um livro, né? Se você faz a entrevista... Da Bíblia o cara foge. Mas aqui não, por exemplo, você traz muita coisa... Ó, essa aqui é a minha biblioteca aqui atrás. Caraca. Eu tenho a Suma Teológica inteira, eu tenho toda a patrística, história da igreja, toda essa coluna aqui atrás é teologia. Aí tem outra só de filosofia, tem outra só de literatura. Você sempre foi muito ligado à igreja? Cara, na verdade não, minha conversão foi, vamos dizer, ela está sendo, né? Você vai buscar. É um processo. É um processo lento e doloroso. Mas é igual a história de Santo Agostinho, que ele se converteu por estudar, né? Ele foi estudando e Deus tocou pela lógica, né? Mas alguns chegam pela lógica, outros pelo querigma, né? Que é aquele arrebatamento quase, que igual aconteceu com Saulo, né? Que se tornou Paulo. Mas o meu processo foi o seguinte: meus pais sempre foram muito, tipo, vê o que você quer aí e tal. Meu pai acreditava na força, sei lá. É um livre pensador, ele falava, né? E aí a gente não teve muita formação religiosa. Eu cheguei a estudar em escola de freira, tudo, mas era muito solto na minha geração. Agora parece que as igrejas estão mais presentes na vida das pessoas, principalmente o movimento mais conservador católico, né? Só que, segundo Santo Agostinho, existe um vazio dentro do homem. Não, acho que é São Tomás. São Tomás de Aquino. Existe um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus, que você está sempre buscando. Isso é chamado desejo de Deus. Isso se explica em várias coisas. Por exemplo, quando você não tem Deus, você busca compensar em outra coisa. Então, por exemplo, eu quero um carro. Nossa, parece que você não vai viver mais se você não conseguir comprar aquele carro. Aí você compra, passa 2, 3 meses e perde a graça. Isso, é aquela... o desejo de ter e o tédio de possuir. Exatamente, Santo Agostinho. E dentro do homem tem um abismo do tamanho de Deus. Então você fica transferindo o desejo de Deus para coisas. Essa sua conexão para a igreja surgiu quando, então? Então, aí o que acontece? Por ter esse desejo de Deus, desde criança, eu buscava e não achava. E buscava. Aí como eu fazia arte marcial, desde pequeno, desde os 7 anos, eu lutei karatê, judô, kung fu. Aí, com 12 anos, entrei em taekwondo, fui campeão brasileiro de taekwondo, cacete, é claro. Caramba! E aí, por conta dessa influência oriental, eu comecei a estudar as compreensões, vamos colocar assim, as teologias orientais. Então, aí entra aqueles Vedas, as estruturas de literatura sobre Tantra, sem ser o da bagaceira, a questão da filosofia, né? E aí eu fui entrando nisso aí depois achei que ali estava faltando alguma coisa, aí conheci o espiritismo kardecista, aí li, estudei, aí tipo, algumas coisas não bateram, logicamente não bateu. Aí eu conheci uma moça de Paranaíba que era protestante, aí eu conheci o protestantismo através dela, fui lendo e tal, não sei o quê. Aí e de vez em quando eu ia na igreja católica, né? Igual todo mundo vai, batismo, casamento, missa de vez em quando, e não sei o quê, porque vira e mexe eu ia, né? Só que eu queria densidade teológica e não achava. As perguntas que eu fazia na catequese, o pessoal não sabia responder. E aí eu peguei e conheci a renovação carismática, que é muito parecida com os movimentos neopentecostais evangélicos. Exatamente. E aí aquilo ali foi uma coisa, eu achava aquilo ali o máximo. Comecei a estudar. E aí, cara, lá em 2013, acho que foi. 2013, acho que foi. Eu fui ou foi 2011 ou foi 2013. Foi 2011. Eu fui... numa terça-feira eu estava procurando um lugar para me confessar, eu fazia confissão semanal, toda semana, e não achava, e achei uma igreja que estava um padre de batina. Daí eu cheguei, o que foi, meu filho? No intervalo do almoço do meu trabalho, eu estava trabalhando no intervalo do almoço, fui fazer confissão. Aí eu falei, não, eu quero confessar. Daí eu fiz a confissão, ele pegou e falou, vamos conversar. Ele falou, escuta, o que você quer da igreja? Eu falei, eu quero o céu, eu quero Deus, eu quero a vocação natural pela santidade, né?
Ele falou, bom, então você precisa de direção espiritual, porque senão nessa loucura toda do pessoal só no sentimento, você não chega, porque tem uma estrutura. E aí ali eu conheci a tradição, que é a tradição católica, que vem desde lá de trás, com todos os livros da patrística e tudo. E aí, meu amigo, aí o pau pegou, porque não existe... Todas as pessoas que se afastam da igreja católica falam, eu tinha respostas que eu não encontrei. É porque não procurou. Igual eu, quando ficava andando por tudo assim, é porque eu ia lá e perguntava as coisas, o padre não sabia me responder, a catequista não sabia me responder. Isso é o legal da internet. Hoje, se tiver uma dúvida teológica sincera, bicho, você acha. Troca uma ideia com o GPT ali no Machado de Assis, no Santo Agostinho, qualquer um que você queira interpretação. Exatamente. Então, aí depois que eu comecei a estudar sério teologia, que isso foi lá foi 2011, aí eu falei, opa, aqui deu na pedra. Então, você vê mesmo, São Tomás de Aquino fala que em cima de uma ponta do alfinete ele constrói um castelo argumentativo. E aí, uma das coisas mais bonitas que eu acho na Igreja Católica é o seguinte, na teologia católica, é que a fé ilumina a razão, e aí, através da razão, você deixa essa fé com mais estrutura e mais força, e a razão solidifica e consolida a sua fé, e mais uma vez, a hora que você chega no deserto, onde parece que não vai ter mais nada, aí vem novamente a fé, ilumina a razão, e a razão fortalece a fé, e dentro desse processo você vai conhecendo Deus e se apaixonando cada vez mais, porque quanto mais você conhece, mais você se apaixona. E aí foi assim que eu entrei na igreja, num processo de pensar, ler, estudar, compreender, buscar, sanar minhas dúvidas, por aí foi. Mas eu nunca tive muita dúvida, assim, no sentido de questionar. Eu queria entender por quê. Eu falei, não, tudo bem. Como que é a escatologia? Como é que funciona? Tá, mas você morreu, vai acontecer o quê? Tá, mas e o que é o amor? O que é a misericórdia? O que é a graça? É pra você entender minimamente as coisas. Aquela pergunta que Santo Agostinho, um dos membros dele faz para ele, que é super complexa, né? Perguntou para ele o que Deus estava fazendo antes de inventar o tempo. Você já viu essa? Não? Não, você não pode. Aí ele falou que ele estava fazendo um inferno para quem fosse fazer essa pergunta. Puta, maravilhoso. Eu gosto de uma, cara, que diz que Santa Teresa de Ávila estava lá sofrendo pra caramba e não sei o que, aí ela cai, se machuca ali, não sei o que. Aí ela pega e fala, Jesus, daí diz que Jesus aparece para ela e fala assim, acaso não sabeis que é assim que eu trato os meus melhores amigos, né, que eu pego a sua cruz e segue-me, né? Aí ela fala, não é à toa que tem tão poucos. Muito bom. Vou ter que marcar mais um, cara. Cara, mas dá pra... Papo diferente, né? Não, dá pra fazer um só de teologia, velho. Isso é um negócio que eu gosto. Música, eu sou músico também. Ah, é? Você não, você toca gaita de boa. É mesmo? Mas aí isso não tem nada a ver com a igreja ou alguma coisa assim? Não, isso, eu tocava blues, velho, no Stones Blues Bar, no Barfly. Isso lá Esse é o lado B. Esse é o período que eu dou graças a Deus que o celular não filmava. Não fazia nada de muito errado, não, mas eu tocava blues, né? Tinha um bando de blues com bêbados habilidosos, esse povo tudo. Isso em Campo Grande? Campo Grande. Eu aprendi a tocar com 20 anos. Eu conheci uma menina que ela falou, você aprende as coisas do nada, assim, ser autodidata, aprende a tocar. Eu aprendi. Caraca, que bacana, hein? Foi massa. Dila, então... Você quer ver uma outra coisa que eu fiz que é inusitada? Eu montei 2 anos em touro. Nunca ganhei nada, mas eu montei. Mas cara, que mundo, campeão de Kung Fu, Taekwondo, agora montava em touro também. Também. É fuçado, o homem é fuçado, né? É aquela história, cara, vai lá e faz, né? Você tá com 80, 90 de idade, mas mesmo rapaz, pra ter tudo isso história. A lata é de 80, mas eu tô com 45. Ué, então, porque, Tô igual caminhão de cana, bom de ano e ruim de lá. Mas é muito tempo, né, cara? É pouco tempo pra muita experiência, muito conhecimento. É aquela história, sempre tudo aquilo que eu achei que era válido, lícito e poderia agregar de alguma forma, eu fiz. Nem tudo agregou, mas eu pelo menos fica a lembrança, experiência, né? Cara, eu vou falar pra você, bicho, a emoção de você montar num boi é uma das coisas mais loucas que eu já vi na vida, é indescritível. E não passa, é sempre a mesma coisa, é indescritível. É uma coisa muito alucinante, cara, muito dá uma adrenalina, assim, indescritível. E até hoje eu sei que se eu montar, eu vou cair em meio segundo, eu vou me arrebentar tudo, porque eu pesava 75 quilos, eu era um fiapo, e 17, 18 anos ali, é outra compleição física. Hoje eu tô
vai me arrebentar tudo. Mas eu falo pra você, toda vez que eu vou num rodeio, dá vontade, cara. Eu falo, putz, se eu tivesse oportunidade, eu ia de novo. Porque dá uma emoção. Adrenalina absurda. Nossa. Porque é um monstro, cara. Você tá ali, cara, grudado num monstro. E você vai. Davi e Golias ali, né? Ah, é legal. Vamos lá então? Valeu, gurizada. Obrigado. Poxa, a gente que agradece demais aí, Polão. Obrigado Pô, rendeu, mesmo. hein? Rendeu pra caramba. E eu acabei de falar foi que produtivo. teve uma metade das perguntas não foi. É, Pô, não, desculpa, cara. Não, Puta, imagina, pô. é que isso Foi fluido. o pessoal da minha comunicação me cobra. Fala, bicho, você fala demais, não dá nem pra fazer corte das coisas que você faz, que você conta a história do Tem alguém Gênesis inteiro. Tem alguém sofrendo com isso? Putz, tem. Mas, cara, obrigado, viu? Obrigado Valeu, mesmo. cara. Obrigado também, Arnaldo. Obrigado, meu irmão. Valeu pela força aí, pela parceria, tá? É isso aí, cara. Acho que foi bastante produtivo. Desejo muita Foi sorte aí divertido. para você representar o nosso estado enquanto senador. Acho que precisa muito de uma figura como você aí, que tem as definições de vida, de moral, de ética fincada. Valeu, irmão. Posso dar uma dica pra você? Opa. Coloca música, filme, livro e uma frase. Frase? É, porque às vezes o cara fala uma frase que você lê o cara. Pronto. Fala uma frase para nós. Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. E aí tem um desdobramento teológico que é muito interessante. E é por isso que essa é a frase que sempre norteia a minha vida. Quando acontece algo bom na sua vida, segundo os profetas, pode ser... Eles perguntam por que as pessoas ruins prosperam. E Deus responde, porque trabalham. Então uma coisa boa na sua vida pode ser fruto do seu trabalho, pode ser fruto de bênção de Deus, ou pode ser o inimigo tentando te desviar do caminho, porque aparece bom ali e depois você vê que é ruim. Mas, inegavelmente, tudo de ruim que acontece na sua vida, de difícil, de custoso, que te machuca, que te testa, exclusivamente só acontece porque Deus permitiu. E Ele só permite porque através daquela dor ali você vai ter um aprimoramento. E aí você começa a compreender os acontecimentos e a dor de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, qual que foi o maior mal que aconteceu sobre a face da Terra, de toda a existência da humanidade? Foi O maior mal. o maior mal. Foi a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem nada de mais cruel que isso. Só que foi através desse sangue derramado que a salvação entrou no mundo. Então, quando você... eu participei de um retiro quando eu tinha 33 anos. Isso aqui virou a frase da minha vida. Romanos 8:28. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Principalmente as que você não entende na hora, que é o que te fere e te machuca. Então, quando as pessoas me perguntam por que eu estou nessa turbulência toda e me lascando e com o perigo de ter um monte de problema e tal, não sei o que, e eu estou dando risada, porque todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. E todos os reveses da minha vida foram as sementes de todos os maiores conquistas e sucessos que Deus me honrou depois. Então, por isso que é Romanos 8:28. Maravilha. Bom, meu irmão. Bom mesmo. Valeu? Mais uma vez, obrigado, cara. Valeu pelo Guzão. papo, valeu mesmo Obrigadão. pelo papo, muito produtivo. Valeu? Gente, a gente ficando por aqui, tá? Deus abençoe, muito obrigado, forte abraço, fica com Deus. Tamo Show. junto. Abraço. Ô, meu irmão, que isso, hein, cara? Que bacana, velho. Muito bom. Da hora, né? Onde tem um banheiro